Perguntados seus ouvintes, a Rádio Lafões termina hoje o ciclo de entrevistas e debates respeitantes às eleições autárquicas na região de Lafões. Em confronto vamos ter aqui as ideias e os projetos dos candidatos à Câmara Municipal, à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, pelo Partido Socialista Vítor Figueiredo, pelo PPD, PSD Daniel Martins e pela CDU João Pinheiro. Antes de entrarmos propriamente no debate, vamos aqui apresentar alguns dados referentes ao Conselho de São Pedro do Sul, como aliás temos feito para os restantes conselhos. Assim, São Pedro do Sul é um conselho com uma área de 349 km², tem 14 freguesias, 4 uniões. A população residente em 2016 era de 15.970, em 2001 de 18.984, o número de eleitores de 16.387, em 2013 foram 17.177, o número de desempregados inscritos entre os 15 e os 64 anos em 2016, uma percentagem de 7,7% em relação à população residente. Poder de compra de per capita em 2013 de 69,5%, o número de idosos por 100 jovens em 2016 246,8%, em 2001 era de 152,7%. Nas últimas eleições autárquicas em 2013, os resultados foram os seguintes: o PS 49,79%, 5.498 votos, 4 mandatos; PSD 37,71%, 4.164 votos, 3 mandatos; a lista de independentes 6,63%, 733 e 32 votos; o Bloco de Esquerda 1,32%, 146 votos, e a CDU 0,74%, 82 votos. Nestas eleições teremos, como já foi dito, apenas 3 partidos a concorrerem, nem há independentes, nem Bloco de Esquerda. Primeiro que tudo, boa tarde a todos os presentes, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Nós estamos no final da campanha eleitoral e eu gostaria que, num pequeno apontamento, nos dessem conta de como foi a vossa abordagem às populações e a correspondente receptividade. Eu começaria então aqui pelo Vítor Figueiredo, de acordo com o sorteio que fizemos aqui previamente, é o primeiro a responder. Então, muito boa tarde, senhores ouvintes, colegas de painel. É com muito gosto que estamos aqui mais uma vez, neste caso não numa entrevista, mas num debate, e queria lhe dizer que o que aconteceu durante esta campanha eleitoral foi muito proveitoso para a campanha do Partido Socialista, porque conseguimos ir praticamente a todas as aldeias, a todas as freguesias, e de uma forma muito correta e salutar. A verdade é que fomos recebidos muito bem em todo o lado, com grandes enchentes de multidão. Ainda ontem posso-vos dizer que estivemos em Figueira de Alva e Formontelo, tivemos mais de 200 pessoas a assistir aos nossos comícios, o que prova que efetivamente as pessoas estão de alma e coração com este projeto do Partido Socialista. Doutor Daniel Martins, sim. Não? Não, a CDU, João Pinheiro, foi a ordem de sorteio, desculpem, eu João Pinheiro. Boa tarde aos seus ouvintes, colegas de painel, boa tarde Chá. Mais uma vez os nossos agradecimentos à Rádio Lafões por a oportunidade que nos dão de expor as nossas ideias. Relativamente à campanha, nós o que sentimos é algum descontentamento, se não muito descontentamento, em relação ao funcionamento da autarquia, ao seu isolamento, etc. As pessoas podem depois envolver-se em campanhas, mais ou menos pessoas, mas o sentimento global é que o Conselho está mal. Foi isto que sentimos nos diversos contactos que fizemos, é que as coisas não estão bem no Conselho e precisam de mudar. Esperemos que desta vez mudem para melhor, porque provavelmente todos nós gostamos do Conselho em que vivemos e queremos que isto melhore. Portanto, eu espero que haja que esta abordagem que fizemos à população tenha alguns resultados, vamos a ver. Daniel Martins. Muito boa tarde a todos os ouvintes e aqui aos presentes nesta sala da Rádio Lafões. O nosso momento de finalização de campanha pauta-se essencialmente por uma grande satisfação, não só porque fomos a todo lado, mas fomos a todo lado a pé, de carro, até de bicicleta, mas isso já é hábito meu,
fazer campanha também de todas as formas. Mas acima de tudo, o contentamento é porque sempre fomos sentindo um crescendo muito grande e uma adesão muito grande aos nossos projetos, e a nossa satisfação prende-se com o facto de cada vez mais as pessoas se associarem ao movimento, independentemente das cores partidárias, e mais porque buscam respostas para os muitos problemas que o Conselho tem e têm encontrado essa satisfação nas medidas que nós temos o cuidado de ir apresentando. O que se sente, para além do descontentamento pela não resolução dos problemas, é um grande silêncio, um daqueles grandes silêncios que dizem muito, e por isso também fico satisfeito, porque se não houvesse silêncio, eu porventura estaria preocupado, mas é um silêncio que nos beneficia. Mas encontrar uma razão especial para esse silêncio? Encontro. Portanto, eu já tenho dito isto várias vezes, portanto, eu não concordo com a forma como tem sido efetuada e assegurada a gestão deste município. Acho que as pessoas estão a viver dentro de um espartilho, de um escrutínio absolutamente indescritível nas redes sociais. Quem põe likes aqui, quem põe likes ali, ora és meu amigo, ora deixas de ser porque puseste um like na candidatura adversária e, portanto, isso faz com que as pessoas, evidentemente, fiquem receosas e fiquem caladas. Agora, o voto não é silencioso e, portanto, estamos convictos que domingo será colocada a cruz no sítio certo e conseguiremos voltar a viver em democracia como sempre se viveu em São Pedro do Sul nos últimos anos, com exceção dos últimos 4. Muito Figueiredo, é este panorama que o Dr. Daniel... É a opinião do Dr. Daniel. O que eu lhe posso dizer é que estamos num Conselho onde existe democracia, onde os assuntos são debatidos, e a verdade é que as pessoas não se revêem naquilo que disse o Dr. Daniel. Posso lembrar que ainda no último domingo tivemos um comício no Lenteiro do Rio, onde estiveram entre 2.000 a 4.000 pessoas, o que significa que, efetivamente, as pessoas não foram congestionadas para que estivessem ali presentes, as pessoas foram lá à sua livre vontade, e isso demonstra que, efetivamente, em São Pedro do Sul, aquilo que o Dr. Daniel diz não corresponde minimamente à verdade. João Pinheiro, há uma coisa a acrescentar? Estas coisas dos números e dos comícios, a maneira como são feitos e como é usada toda esta propaganda, beneficia quem tem meios, como é evidente, não é? O PS apostou grandes meios nesta campanha, apostou grandes meios, diz que tem 3.000 ou 4.000 pessoas. Bem, eu passei lá, por acaso passei, estava muita gente. Também me encontrei neste mesmo dia com a comitiva do PSD no outro local, também tinha algumas, não estavam lá de propósito, foram apanhar uma festa, também vi muita gente, mas vi muita gente que não era sequer do Conselho. Portanto, não sei se este movimento, o número de pessoas não significa grande coisa, pode não significar grande coisa. As pessoas vão, até por curiosidade, acho que bem que vão e que se informem e queiram ir, mas isto não traduz apoio. Isto é, assumirmos à partida que quem vai a um comício de um partido são todos apoiantes, é um pretenciosismo demasiado elevado, é por a fasquia demasiado alta. É auto-elogiar-se, é o auto-elogio que esta Câmara tem feito nos últimos anos. Eu, se me for permitido, só dizer uma coisa muito rápida, até porque de facto tive o prazer de me encontrar com o engenheiro Pinheiro em Mosteirinho, porque fomos a uma festa tradicional das nossas aldeias e que eu gosto muito e quero preservar, mas se de facto não tivesse havido essa desfolhada em Mosteirinho, eu próprio teria ido ao Canário, porque também gosto de me divertir e também gosto de beber e comer, portanto só não fui porque de facto já me tinha comprometido antes, portanto estavam lá muitos apoiantes nossos, até alguns candidatos nossos, e portanto aí tenho que agradecer de facto à candidatura do Partido Socialista por ter trazido cá um artista tão conhecido, porque beneficiámos todos com isso e as pessoas dos conselhos à volta também. Bem, posso responder? Sim. Não, já agora. É que era só para lembrar que, efetivamente, os candidatos adversários, efetivamente, desta vez foram à desfolhada a Mosteirinho, mas foi a primeira vez que foram uma atividade exercida pela Câmara Municipal. Posso-vos dizer que a Câmara Municipal tem um projeto que é 14 freguesias, 14 atividades, e a verdade é que nunca foram vistos durante estes últimos anos em nenhuma dessas atividades. Eu sim, tenho estado sempre presente, todos os anos. Desta vez não fui porque efetivamente havia a festa do Partido Socialista, senão certamente também lá teria que estar. Olha que não, está mal informado. Muito bem, vamos então ultrapassar e vamos às questões mais concretas. Os contactos que, entretanto, durante a campanha fizeram permitiram certamente confirmar uma realidade conhecida e que está presente nas estatísticas, que é o despovoamento do Conselho. Claro que este é um fenómeno que atravessa todo o interior do país, mas no vosso entender, eu começava aqui por Vítor Figueiredo, há causas especiais em São Pedro do Sul para este despovoamento
Não, o que existe no nosso Conselho, existe no país e principalmente em toda a região do interior. É uma causa efetiva, aquilo que o Chá diz tem toda a razão. Realmente as nossas aldeias estão a ficar despovoadas, mas estão a ficar despovoadas porque principalmente as pessoas não têm emprego no Concelho de São Pedro do Sul. E não têm emprego no Concelho de São Pedro do Sul, como não têm emprego em toda a região do interior. E durante estes últimos anos, e estamos a falar em 13 anos, a verdade é que nada foi feito para que se realmente criasse emprego no Concelho de São Pedro do Sul, e nós agora estamos a dar os primeiros passos para a criação desses mesmos empregos. Estou a falar na criação... Como é que vamos inverter esta situação? É complicado, mas é como digo, só com a criação de emprego, é que realmente as pessoas podem vir a ficar neste concelho, ou assim nos concelhos também todos do interior. Porque isto que acontece em São Pedro do Sul, posso dizer que é comum a todos os concelhos do distrito de Viseu. Não é só em São Pedro do Sul que isso existe. Pois, mas temos que começar a resolver os nossos. Claro que sim, problemas. E para isso é preciso criar emprego. E para criar emprego é preciso criar condições. É preciso criar condições para que os empresários se venham a fixar no nosso concelho. E é isso que nós estamos a fazer com a construção de um parque empresarial que tivemos que adquirir terrenos, tivemos que fazer projetos, tivemos que fazer candidaturas e agora finalmente as candidaturas estão aprovadas, há financiamento para elas e vamos lançar o concurso a muito curto prazo. Essencialmente por vetor da indústria, que quer resolver o problema. Claro que sim, porque a nível termalismo já chegámos a um patamar que não seja o ideal, mas já está num patamar razoável e teremos sempre que arranjar outras tendências, outras formas de realmente criar emprego no nosso concelho e essa será certamente uma delas, além de outras que poderão vir a ser criadas. João Pinheiro, há realmente causas especiais em São Pedro do Sul que não existem noutros concelhos e... Bom, esta desculpa de que todos os outros concelhos estão a sofrer o mesmo faz lembrar alguma coisa que os antigos diziam, com o mal dos outros para o seu bem. Não estou preocupado com o mal dos outros. E isto não beneficia nada e nem justifica a inação deste concelho. Este concelho está na situação que está porque tem tido falta de estratégia. E para falta de estratégia, voltamos a insistir, porque há várias vertentes. Insisto no polo industrial, existem nos parques industriais, nos grandes polos industriais, e provavelmente não passa por aí essa solução. Pode ser um contributo, mas não passa por aí. Isto anunciar, em vésperas de eleições, candidaturas, milhões e milhões e milhões, e mais candidaturas, e mais milhões e milhões e milhões, e mais candidaturas, estamos nisto. Mas esta conversa eu ouço há não sei quanto tempo. Quando os partidos se candidatam, normalmente têm sempre muitos milhões para anunciar. Infelizmente, depois das eleições, normalmente costumam desaparecer. Que soluções aqui propõem? É assim, voltamos aos setores fundamentais, que são a pequena, a micro e a média empresa, que são, algumas delas já existem no Concelho. É preciso não esquecer que existe serralharia no Concelho, que existe carpintaria no Concelho, que existem outras pequenas indústrias que têm vindo a diminuir a sua capacidade, provavelmente por falta de apoios. É preciso apoiá-los. É preciso apoiar a agricultura, é preciso apoiar a pastorícia, é preciso criar produtos de qualidade. O que é que acontece nas nossas aldeias é que não há nada. A maioria dos subsídios que infelizmente foram dados para o bem e para o mal, eu não queria muito falar no passado, porque o que me interessa é o futuro, mas houve subsídios da União Europeia, fundos europeus, que foram canalizados para destruir determinada agricultura, para produzir outra, mas depois aquela não estava a dar, muda-se e manda-se arrancar. E o que acontece é que os campos hoje estão todos... Então, mas a aposta da CTU vai ser também na direção da indústria, é? Da indústria, baseando-nos fundamentalmente na micro, na pequena e na média empresa, porque esta é fácil ou relativamente fácil de apoiar, ao contrário da grande indústria. A grande indústria é muito mais difícil, é muito mais gente, exige muito mais fundos e exige muito mais terrenos. Não sou contra que venha a existir isto, mas tem que haver uma gama diversificada de indústrias que absorvam a mão de obra do Concelho, ou a possível mão de obra do Concelho, mas não é só a mão de obra, porque ela praticamente neste momento podemos ter alguma dificuldade de mão de obra. A população diminuiu, portanto nós temos a captar pessoas para virem viver para o Concelho de São Pedro do Sul. Então, Daniel Martins, há razões então deste despovoamento? As razões... Tem alguma especial? Tenho, é evidente, vamos lá ver. Eu antes de mais registro aqui a confissão feita pelo Sr. Vítor Figueiredo quando nos afirma de forma perentória que não existe emprego em São Pedro do Sul.
Isto era algo que eu afirmaria e afirmo com alguma segurança, estou certo que o engenheiro Pinheiro também, porque nós de facto não estivemos alguma vez no exercício de funções executivas e portanto nós poderíamos fazer esta constatação. Alguém que está há 4 anos à frente dos destinos da Câmara fazer esta mesma afirmação, eu acho que é grave. E acho que é grave porque em 4 anos faz-se muita coisa. E não é verdade também que todos os concelhos do distrito estejam em igualdade de circunstâncias com São Pedro do Sul. Basta pensarmos no caso de Oliveira de Frades, em que a diminuição da população também existiu, mas existiu em muito menor grau. E também não é de esquecer aqui que eu aposto, pelo que vou vendo e pelo que vou acompanhando aqui em Vozela, que dentro de pouco tempo Vozela também passará a perder muito menos população do que São Pedro do Sul, porque eles fazem aquilo que não é feito em São Pedro do Sul. São Pedro do Sul sempre foi uma vila muito apostada no comércio, e a verdade é que neste momento não existe praticamente comércio em São Pedro do Sul. Em Vozela passa-se precisamente o inverso, porque a Câmara tem tido uma procura ativa de empresários que façam investimentos comerciais, que façam investimentos na indústria, e começa a dar frutos. Portanto, eu relembro aqui o anúncio que foi feito agora pela Câmara de Vozela em 2 empresas que representam um investimento de 50 milhões de euros. Porque tem que haver estratégia. Eu posso fazer 5 parques industriais em São Pedro do Sul e comprar 50 dos 349 km² que São Pedro do Sul tem, que isso não me vai resolver problema, coisa nenhuma. Porque eu não me basta criar parques empresariais, como não me basta criar incubadoras, como não me basta criar gabinetes do empreendedor. Eu tenho que criar, antes disso tudo, a montante disso tudo, uma estratégia para poder explicar aos potenciais investidores do nosso concelho qual é que é a mais-valia que eles têm se investirem em São Pedro do Sul. E isso não existe. Eu, se neste momento perguntar à Câmara Municipal, ao dito Gabinete do Empreendedor, por onde é que passa a estratégia de desenvolvimento empresarial, industrial ou comercial do concelho, ninguém me sabe responder. Porque ninguém anda atrás dos empresários. E nós temos que acariciar, apadrinhar e acompanhar quaisquer investidores que queiram investir em São Pedro do Sul, e isso não tem sido feito. São Pedro do Sul é, neste momento, das realidades que eu conheço aqui à nossa volta, o pior concelho em termos de acompanhamento. É o concelho mais burocrático em termos de licenciamento, é o que cobra mais taxas, é o que cria maiores entraves ao investimento de concelho. E por isso é que eles fogem para Vozela e por isso é que eles fogem para Castro Daire. Portanto, isto é uma causa que está mais do que identificada. Basta fazer um questionário aos potenciais investidores, basta fazer o que nós fizemos, que é percorrer o concelho todo e ir recolhendo estes testemunhos e ver de facto que algo está mal e algo tem que mudar. E se é verdade que pode existir crise, e a crise é comum a todos os concelhos, mas não é menos verdade que as câmaras municipais têm ao seu dispor um conjunto de ferramentas efetivas que podem inverter esta situação. E é também óbvio que São Pedro do Sul não pode apostar apenas na indústria. A indústria é um dos caminhos, mas, por amor de Deus, nós estamos num dos concelhos com maior potencial turístico, estamos num dos concelhos com maior potencial de termalismo, estamos num dos concelhos com maior potencial da agricultura e da parte comercial. Vítor Figueiredo, realmente não há uma estratégia industrial em São Pedro do Sul? Não é minimamente verdade aquilo que aqui foi dito. Primeiro, quer dizer que não houve, durante 13 anos não houve. E se nós formos a ver, durante 13 anos nada se fez no que diz respeito a criar novos empregos e a criar espaços onde realmente qualquer empresário se viesse cá fixar. Isso é uma realidade e provem-me o contrário. Depois também queria dizer, e respondendo ao engenheiro João Pinheiro, o seguinte... Mas durante estes 4 anos também não se alterou nada, não é? Se me deixar, alterou-se, claro que sim. Claro que sim. Continuo a ver aqui na estatística de 2016... Xan, se me deixar falar, eu continuo a explicar as minhas ideias. Em relação àquilo que disse o engenheiro João Pinheiro, o engenheiro João Pinheiro tem razão em parte, noutra parte não tem. Primeiro, quero dizer que aquilo que nós vamos fazer em Pindelos Milagres não será certamente a construção de um grande polo industrial. Nós estamos a falar num polo industrial com 10 hectares, de forma que nunca se pode considerar ali um espaço para um grande polo industrial. Porque também não queremos fazer um grande polo industrial, nós ao fim e ao cabo não queremos fazer ali um elefante branco, de forma a que os terrenos não venham a ser ocupados. O que nós queremos é fazer progressivamente, fazer investimentos, neste caso estamos a falar em 30 lotes, 30 lotes desses que se podem vir a congregar, e então os empresários irão construir em função das áreas que pretendem, de forma que não será certamente um grande polo industrial. Depois também queria dizer o seguinte, que agora que se anuncia candidaturas e mais candidaturas, e posso aqui adiantar desde já que ainda esta semana foi também aprovada mais uma, num montante de 400 mil euros para o desenvolvimento do nosso turismo. E estamos a falar, há pouco falámos na questão da indústria, mas agora estamos também a falar de turismo. É que ainda agora temos mais 400 mil euros numa candidatura apresentada no turismo para a continuação da ecopista em direção às nossas termas, e poderemos vir a falar mais à frente.
em direção àquilo que se falou aqui de Vozela, muitas das vezes fala sempre que aquilo que é dos outros que é sempre melhor. Eu quero lembrar o seguinte: por infelicidade de São Pedro do Sul, nós tivemos à frente da Câmara Municipal há uns anos atrás alguém que deixou construir a IP5 da altura longe de São Pedro do Sul. Pena foi que realmente quem estava na altura à frente da Câmara Municipal não tivesse encetado todos os esforços para realmente a IP5, agora a 25, não passasse mais perto de São Pedro do Sul. É claro que isso implica que realmente os empresários se queiram situar perto das autoestradas. É por isso que nós investimos em Pindelos Milagres, por ser um parque que está a 500 metros da autoestrada. Agora, se Vozela anda a anunciar investimentos de 50 milhões de euros, eu também já vi anunciar outros investimentos que depois não se concretizaram, de forma que podem dizer aquilo que quiserem. Queria também dizer o seguinte, que agora anuncia-se, ainda respondendo ao engenheiro João Pinheiro, que agora se anuncia muitas candidaturas. É claro que sim, porque apenas agora é que estão a sair, o novo quadro comunitário atrasou, como toda a gente sabe, e só agora é que estão a sair os investimentos. E pode ser que em São Pedro do Sul temos neste momento projetos aprovados na ordem de 12 milhões de euros. É muito dinheiro, estamos a falar em 12 milhões de euros, coisas que em 3 anos conseguimos de financiamento, ao contrário do anterior executivo, que durante 7 anos só conseguiu 7 milhões e meio. Não havia nenhum quadro comunitário aberto. Então não havia o CREN, durante tanto tempo não teve o CREN e não esgotou as verbas, por exemplo, não fizeram nenhuma candidatura para efeitos de água e saneamento, nenhuma, nem projetos havia, e podiam ter aproveitado. Agora, também foi aqui dito que não andamos atrás dos empresários. Então agora coloquei eu a questão. Então se nós não temos neste momento, ainda hoje, não temos nada para oferecer aos empresários, nós andamos atrás dos empresários para lhes oferecer o quê? Mas também não é verdade isso, porque nós até andamos atrás dos empresários. E a verdade é que conseguimos que a Bicil, que viesse para São Pedro do Sul, está neste momento em instalações alugadas, que fomos nós que lhe arranjamos as instalações, e quando tivermos o Parque Empresarial Pindelos Milagres construído, essa empresa vai-se mudar por esse mesmo parque industrial. Agora, nós estamos a trabalhar e posso lhe dizer que, inclusive, que não havia nada, na zona da Pedreira, como sabem, há um projeto para a construção de um quartel de bombeiros e naquele espaço envolvente nós estamos já a trabalhar neste momento na construção de um parque logístico, para que qualquer empresário que esteja aqui em São Pedro do Sul se possa chegar mais facilmente à cidade de Viseu. De forma que nós estamos a trabalhar agora. Não recebemos foi nada, ou seja, durante 13 anos... o partido pelo qual o Dr. Daniel se candidata nada fez para realmente criar emprego em São Pedro do Sul. E nós agora temos de estar a recuperar tudo. É claro que sim, temos de estar. Dr. Daniel, não concorda muito com esta localização do parque em Pindelos dos Milagres, não é isso? Antes de manifestar a minha discordância, eu penso que de facto o Sr. Vítor Figueiredo tem aqui uma fixação platónica pelos 13 anos da suposta execução pelo partido pelo qual eu me candidato. Eu não fiz parte desses 13 anos, vamos lá ver se a gente se entende. Eu estou aqui para falar do futuro e estou aqui para falar do que não foi feito pelo mandato que ora termina da sua parte. Portanto, é para isto que eu estou aqui a falar. Portanto, eu estou sempre a ouvir falar nos 13 anos, eu não fiz parte, nenhum dos meus elementos à Câmara Municipal fez parte desse executivo. Portanto, vamos olhar para a frente, porque as pessoas, se quiserem estudar história, estudam-na e podem começar logo por estudar vendo os resultados eleitorais que esse executivo teve. Que se eu quiser utilizar uma expressão infeliz do seu ainda vice-presidente da Câmara, das vezes que esse executivo foi a votos, a candidatura adversária levou sempre sopa. Portanto, vamos olhar para a frente, que é para isso que aqui estamos. Julgo eu, acho que é para falar do futuro, porque as eleições são no dia 1 e estamos a preparar um programa para os 4 anos seguintes e não olhar para trás. A falta de estratégia quanto a esta parte fica aqui uma vez mais muito bem patente nas palavras do Sr. Vítor Figueiredo. Portanto, diz que não tem que andar atrás dos empresários, como a seguir logo diz que afinal que até anda atrás. É evidente que não anda atrás, porque se andasse atrás eles podiam estar cá. Porque 4 anos dão para muita coisa. Qual é que é o problema? O problema é que se passaram 4 anos, como eu tive a oportunidade de ouvir na entrevista do Sr. Vítor Figueiredo, a fazer estudos preparatórios para projetos, que é uma forma simpática de dizer que não fizeram nada. Porque 4 anos dão para muita coisa. Não é para fazer estudos preparatórios de projetos, que eu nem sei o que isto é, e até se é alguma coisa de projetos. O número avançado dos 12 milhões de euros não me diz rigorosamente nada. Eu preferia, se calhar, ter 3 ou 4 bem investidos, com uma estratégia previamente definida, com um foco bem definido, do que ter 12 milhões de euros, que não sei onde é que estão a ser investidos, que não estão à amostra de nada, porque as coisas não são vistas. A única coisa que foi feita nestes 4 anos são protocolos, e mais protocolos, nem sequer projetos. Porque eu já pedi para mostrarem o projeto, por exemplo, deste quartel,
e não vi cadernos de encargos, não vi mapas de quantidades, não vi nada. Vi ideias. Voltando à questão do parque industrial. Pronto, quanto ao parque industrial, e para que também se fique muito bem clara qual é que é a nossa posição, é evidente que qualquer parque industrial em São Pedro Sul passa por acolher micro, pequenas e médias empresas. Estamos completamente de acordo, porque são este tipo de empresas que representam 99% do tecido empresarial português. Portanto, não vamos ter aqui a expectativa de vir a conseguir trazer para aqui grandes empresas, porque isso não vai acontecer, e se calhar nem é desejável que aconteça, porque quando uma dessas grandes empresas fecha num concelho, que causa graves problemas, basta lembrarmos, por exemplo, o que é que aconteceu em Vozela quando fechou a Voga Têxtil. Portanto, é nesse tipo de apostas que temos que fazer. Quanto à localização, eu diria que a localização que esteve prevista durante muito tempo como sendo a mais adequada era a do Forneco, porque abrangeria a população das freguesias de Figueiredo, de Alva de Pendelo, dos Milagres e de Vila Maior. Portanto, é claro que eu não me parece ajustado estar a criar uma zona empresarial no limite do concelho, porque com toda a probabilidade quem vai beneficiar dela é o concelho do lado, não é o de São Pedro. Porque nós temos que pensar em criar postos de trabalho para o nosso concelho, não é para os concelhos de lado, porque se o nosso problema é a falta de emprego, como já foi aqui confessado pelo Sr. Vítor Figueiredo, é esse problema que nós temos que atacar, é criar postos para o nosso concelho, não é para o concelho do lado. E é nessa medida que me parece que realmente a localização escolhida para o futuro parque de Pendelo dos Milagres não é de toda melhor, porque está afastada. E ainda para mais, nem sequer tem as condições mais adequadas para a criação de um parque industrial, porque é uma verdadeira pedreira, vai implicar grandes investimentos para se conseguir transformar aqueles montes de pedra e de árvores numa zona industrial, vai demorar muito tempo e, portanto, também por isso, não me parece que tenha sido a escolha mais adequada. Aliás, aquilo no passado já foi uma pedreira, portanto, não há de ser por acaso, não é? Eu antes de passar aqui a Vítor Figueiredo para poder contestar, eu só falava aqui ao engenheiro Pinheiro. Pinheiro, a CDU tem no seu programa um encontro de empresários sampedrenses espalhados pelo mundo. É por aqui que acha que deve começar? É uma das hipóteses, nós temos que ter ideias e sabemos que há investidores sampedrenses espalhados pelo mundo fora que têm empresas. E porquê que não os convidar, não perceber porquê que eles não se instalaram cá, porquê que não voltam para cá, etc. Mas relativamente ainda ao parque porque o Vítor Figueiredo acusou-me de pensar que era só as grandes empresas. Não, é assim, é 10 mil metros quadrados. Para as pessoas terem noção, ou 10 hectares são 10 mil metros quadrados, em 35 lotes dá uma área média de 2.500 metros quadrados. 100 mil metros quadrados. Dá uma área média em 35 lotes de 2.500 metros por cada lote. Ou seja, dá 50 por 50. 50 metros por 50 metros. Isto não é uma pequena média empresa. E mais, ele até disse que era possível juntar lotes. Ora, juntando lotes ficam 100 por 100. 100 por 100 já não é uma pequena, nem uma média, já é uma grande empresa. Não é uma empresa qualquer que ocupa de 5 mil metros quadrados. É que parece que as pessoas, isto de falar em 10 hectares, é preciso explicar às pessoas o que são 10 hectares. São 100 mil metros quadrados. Em 35 lotes dá 2.500 metros quadrados por cada lote. 2.500 metros dá 50 por 50. Significa que o projeto está mal definido, é? Não sei, mas se para estes lotes, para os 35, o número de empresas tem que ser muito elevado para serem pequenas e médias empresas. Não é? Eu só penso que para esta área tem que ser grandes empresas. Não é por aqui. Mas isto revela a falta de estratégia, porque só se fala do Parque Industrial de Pendelo. Mas e o resto do Conselho? Depois mesmo falar num polo aqui em São Pedro, um quartel para os bombeiros voluntários. Mas qual é a estratégia disto? Eu não digo que os bombeiros voluntários não precisem de instalações novas, todos precisam de se unir, precisamos de reorganizar os bombeiros. Estamos provavelmente todos de acordo. Era uma coisa que já devia ter sido feita há muitos anos. Agora, isto não é estratégia para o Conselho. Estratégia para o Conselho são outras coisas, são as grandes linhas de ação. Onde é que vamos investir? Como é que vamos investir na agricultura? Como é que vamos investir na floresta? Como é que vamos... Isto é que são as linhas de ação. Não é anunciar obras e projetos. Obras e projetos todos podemos fazer e todos podemos apresentar. Mas eu não quero isso. Eu quero saber qual é a estratégia do Conselho. E estar sempre a desculpar-se com o passado, a mim, eu nunca tive responsabilidades camarárias, portanto, isto a mim incomoda-me, porque o passado é passado e infelizmente não o podemos mudar. Por muito que a gente não goste dele. Eu não gosto do passado, mas
Paciência. Eu tenho que partir, no momento atual, olhar para o Conselho e dizer que propostas faço, que caminhos quero. Eu já sei, já percebi no último debate, que a Câmara tinha 26 milhões de dívida, amortizou 8 milhões, continua a ter 18 milhões. Ou seja, voltamos, os problemas vão continuar. Se não houver perspectiva, vão continuar. Porque não diminuímos a dívida toda. Isto são palavras do candidato Vítor Figueiredo. Se não diminuímos, nós estamos aflitos. Mas qual é a estratégia? Qual é a Para onde é que estratégia, vamos? Figueiredo? A estratégia só não vê quem não quer. Então, quer dizer, durante 13 anos, e volto a repetir, durante 13 anos nada se fez. Pronto, No mas que diz qual é a respeito à estratégia criação... para o futuro? Desculpe, deixe-me, não me interrompa. Durante 13 anos nada se fez. Se nós, neste momento, como disse, fizemos a aquisição de terrenos, fizemos projetos, fizemos candidaturas, temos financiamento para esse mesmo parque empresarial, que neste momento vai avançar, não é? Se neste momento estamos a trabalhar num parque logístico aqui na zona da Pedreira, em São Pedro Sul, então nós não temos estratégia. Estratégia não houve durante todos os anos anteriores. Então, se nós neste momento estamos a trabalhar nestes dois vetores, como é que se pode dizer que não há estratégia? Nós estamos a fazer, nós estamos a trabalhar. Agora, como é que se pode dizer que não há estratégia? Agora, eu não posso construir um parque empresarial em todas as freguesias. Então, se eu ainda neste momento não tenho dinheiro sequer para pagar na totalidade o parque empresarial Pindelos Milagres, porque ele vai ser subsidiado, mas a Câmara Municipal terá que entrar com o resto do dinheiro, como se pode calcular. Nós temos que saber, e como disse aqui o engenheiro João Pinheiro, nós ainda temos dívidas de 18 milhões de euros. Nós temos problemas de água e saneamento muito graves em diversas freguesias. Nós temos problemas de outro tipo aí por todo o lado. Não é só a parte empresarial que conta, temos que virar para todos os setores. Mas agora também queria dizer também o seguinte. Há bocado o Dr. Daniel falou que em 4 anos que dá para fazer muita coisa. Pois dá. Mas é preciso ver que o quadro comunitário de apoio abriu tarde. Mas depois também há outras coisas, porque para aparecer uma obra feita, a obra para aparecer feita é preciso que haja primeiro terrenos, que nós não tínhamos, tivemos que adquirir, temos que fazer os projetos, que fizemos, temos que fazer candidaturas, que fizemos, e depois temos que ter financiamento para elas, porque não é fácil hoje em dia a Câmara, com a situação financeira que tem, estar a pagar as obras todas do seu bolso. E foi isso que nós trabalhámos. Foi aquisição de terrenos. Posso-vos dizer que só para efeitos de construção de hectares comprámos mais de 20 propriedades rústicas. Mais de 20, que não tínhamos. Agora, é claro que todo esse trabalho teve que ser feito. Eu posso dizer aqui que já fomos nós, que ao fim de mais de 20 anos de estar em funcionamento, que fizemos a escritura do terreno, porque o terreno nem sequer estava em nome do município. Agora, é claro que as coisas demoram tempo, é preciso adquirir terrenos, é preciso fazer projetos, é preciso fazer candidaturas, as candidaturas serem aprovadas. Mas também queria dizer mais o seguinte, o Dr. Daniel agora insurge contra a localização do parque empresarial. Posso desde já dizer que o parque empresarial vai ser feito naquele local. Isso não tenho dúvidas. Vamos ver? Não vamos ver. Aquilo é um projeto que foi candidato, está comparticipado e é naquele local que vai ser feito. Vamos ver se vai. Agora, acho muita graça ao Dr. Daniel, porque em fevereiro de 2016, Sim, aqui nesta mesma rádio, o senhor dizia que Pindelos Milagres está perto de Viseu, que é a sede do Conselho. Certo. A criação do parque empresarial é importante para a fixação de população e criação de riqueza. Diz que o executivo anterior não fez nada relativamente à criação de parques empresariais. Certo. Diz que a oposição critica, a oposição na altura do PSD, critica que o novo parque empresarial é pequeno, mas diz que em comparação com o que hoje existe já é muito bom. E dá os parabéns ao executivo por este projeto. Então o senhor agora vem dizer o contrário. Vem dizer que aquele não é o sítio correto para se implantar um parque empresarial. Onde é que está nessas declarações que me acaba de ler que o parque industrial de que eu estava a falar é na zona onde fez? É que quem se esquece é o Sr. Vítor Figueiredo, que há 8 anos, quando estávamos juntos a fazer o programa, defendíamos então a criação de um parque industrial na zona do Forneco. E era a esse que eu me referia. E é evidente que, fazendo-se esse parque onde eu defendo que ele deve ser criado, o acesso não pode ser por outro lado que não por Pindelos dos Milagres. O problema é que o senhor, mais uma vez, não percebeu que estávamos a falar de coisas diferentes. O Dr. Daniel tem que desculpar, mas tem que perceber o seguinte. Qualquer empresa hoje em dia, o senhor se percebesse de empresas que não percebe, se o senhor percebesse de empresas, o senhor sabia que qualquer empresário quer estar implantado o mais perto possível das autoestradas para assim haver mais fluidez com os seus caminhões no que diz respeito às exportações e à saída dos seus também produtos. perde a mão de obra.
Não, Mas se a tiver mão de obra obra, hoje em dia, infelizmente é assim, vem mas de fora. infelizmente Então a nós- mão de obra é que se tem que deslocar para os sítios onde estão as empresas. Nós temos é que arranjar condições para que as empresas estejam bem situadas, e se o Chan for falar com qualquer empresário quer estar situado perto das autoestradas. Não só, já falei com alguns que a coisa que dizem é ter mão de obra. É isso que acontece com Oliveira de Frades, que realmente está implantado mesmo encostado à E querem mão de obra e autoestrada. alguma especializada. Autoestrada, É o que os empresários querem. a mão de obra tem que deslocalizar para os sítios, infelizmente é assim. Mas, pronto, a mão de obra tem que deslocalizar para os sítios onde as Mas empresas vamos estão. ultrapassar esta questão. Então, Eu Daniel, gostaria de só dizer Mas o eu seguinte, ainda não há acabei, aqui- Chance. há aqui uma- Mas a questão do permitia, parque está- sim, permitia. O Qual Dr. é o Daniel, que é que falta aí o dizer? Dr. Daniel disse que não tinha conhecimento das obras que realmente tinham apoios. Eu há pouco falei que tínhamos com participação de obras na ordem de 12 milhões de euros. Eu fixei o valor. Essas obras estão todas na internet. Se depois o Dr. Daniel quiser, eu cedo-lhe a cópia aqui destes projetos, estão todos aprovados, mas posso lhe dizer que há muito projeto aprovado, desde o Parque Urbano do Nogueiral, desde o Parque Empresarial de Pindelos penso Milagres, que temos aqui desde um abastecimentos problema- de água e Sim. saneamento a diversas freguesias, Mas de pronto, forma mas que vamos nós, ultrapassar a questão um agora do polo Parque Industrial, que era um onde polo nós escolar, falamos. temos muitos projetos Eu penso que aprovados. temos aqui um problema de interpretação, porque eu não pus em causa a existência dos 12 milhões. Eu disse é que os 12 milhões não se revestiam de nenhuma estratégia, foi o que eu disse, e volto a afirmá-lo. Portanto, não há estratégia. Agora, mais uma vez, fica aqui claramente confessado pelo Sr. Presidente da Câmara ainda, que não existe estratégia nem sequer empresarial, nem sequer industrial, porque como é que eu posso conceber? Isto é clara inversão daquilo que deve acontecer. Portanto, eu vou devolver à Presidência a acusação de que quem não percebe nada de empresas é o senhor. Porque como é que me pode defender um parque logístico junto a São Pedro Sul que não tem acessos e um parque industrial numa zona onde não há mão de obra? É que nós esquecemos que a nossa mão de obra, infelizmente em São Pedro Sul, é paga com salário mínimo nacional. Quer fazer deslocar a população de Figueiredo de Alva, de Vila Maior, de Nespreira, de São Félix, de Sul, para Pindelo dos Milagres. Já não lhes basta ganhar pouco, ainda tem que se deslocar. É evidente que isso não vai acontecer. O parque logístico, esse sim, porque são parques que não necessitam de grande mão de obra, esses sim é que devem estar junto a autoestradas. Portanto, mais uma vez fica aqui provado que não tem a mínima ideia do que é que está a dizer ao defender um parque de logística na Pedreira, que ainda por cima é um cume, cheio de pedra, como aliás o próprio nome indicia. Portanto, esse parque é óbvio que nunca vai nascer, porque não há nenhuma empresa de logística que queira criar o seu parque logístico em São Pedro do Sul. Há de o querer criar, sim, nas zonas próximas das autoestradas, porque aí a mão de obra não é tão necessária. Portanto, afinal, parece que quem não percebe nada de empresas Vamos é o Sr. Vítor ultrapassar Figueiredo. então esta questão. Um dos outros vetores de desenvolvimento do Conselho, aliás, como se é referido por todas as candidaturas, tem a ver com o termalismo. Ora bem, mais do que arranjar votos expiatórios aqui para os números, que não é isso que nos interessa fundamentalmente, nós temos que reconhecer que a frequência das termas tem vindo a diminuir. Isto é um facto. Agora, importa saber como é que realmente vamos fazer voltar aos números que fizeram de São Pedro Sul a capital do termalismo. João Pinheiro, como é que nós vamos dar a volta a isto? Porque a realidade é esta, temos perdido frequência, não é? Agora, como é que... reconhecida pela própria autarquia, reconhece isso, acho eu. A gente reconhece que passámos quase para menos de metade daquilo que já tivemos. Mas isto revela, mais uma vez, a falta de estratégia. Porque o Vítor Figueiredo insiste que a estratégia é na indústria. Mas, então eu, para investir na agricultura, tenho que comprar os terrenos? Para investir na silvicultura, tenho que comprar os terrenos? Para apoiar outras áreas, tenho que comprar os terrenos? Tenho que ser dono dos terrenos? Eu tenho que facilitar a instalação. Posso não ter que ser dono dos terrenos. Na maioria dos países industrializados, as indústrias, os terrenos são das próprias indústrias, não são da Câmara. A grande empresa do mundo comprou o terreno. É deles. Foram eles que instalaram, criaram as condições para eles instalarem lá. Mas não é oferecer terrenos. Em relação às termas, o que tem havido é esta falta, porque não há ligação a turismo nenhuma. As pessoas chegam às termas e ficam presas ali naquelas termas. Eu no outro dia destes, há coisa de 3 semanas, fui às termas à noite. E estava a decorrer um espetáculo em frente ao Rainha Dona Amélia, um espetáculo com um cantor, por acaso eu não gosto, mas isso, eu não gostar não quer dizer que ele não venha. Não gosto. Mas o que eu assisti estava uma série de gente sentada numas cadeirinhas à frente do palco, mas depois todo o negócio à volta, nos cafés, o que eu vi foi as pessoas estão com um cafezinho e mais nada.
E não fazem mais nada, não há negócio. Isto serve para quê? Portanto, as termas estão precisando de novos equipamentos e As termas serviços, estão a precisar de uma outra dinâmica. Tinham antigamente uma outra dinâmica. Os bares tinham gente, os cafés tinham gente, havia mercearia. As pessoas hoje não entram lá e não Mas isso tem passa ninguém. também pela iniciativa privada, não é? Tanto Claro, pela Câmara. mas passa por ter gente. Quanto menos gente tiver nas termas, pior. E como os ecoístas não têm mais nada que fazer nas termas, e como não há nas nossas aldeias nada, não são levados a levar nada, vejam-se o que está a acontecer ao nosso património. Portanto, não há uma política de turismo que leva as pessoas ao termalismo. O termalismo dos anos 50 passou, morreu. Já não pode ser o mesmo. Não podemos ir pelo mesmo caminho. Temos que descobrir novos caminhos. E é estes novos caminhos que temos que arranjar. E é esta estratégia, estes caminhos é que é preciso definir. E continua a parecer-me que é isto que falta. A Câmara tem que traçar linhas de rumo. E não 2 ou 3 pontos, 2 ou 3 obras emblemáticas, e faz obras, e tudo bem. Mas qual é a estratégia? Voltamos. Qual é a estratégia de desenvolvimento? Qual é a estratégia de política educativa? Qual é a estratégia de política de agricultura? Qual é a estratégia de turismo? Onde é que ficamos? Já éramos a esses setores. Doutor Daniel, aqui, em relação ao termalismo, o que é que realmente é preciso fazer para realmente aumentarmos novamente a frequência das termas? Antes de mais, temos que ter uma consciência e um conhecimento total dos problemas das termas. Aqui há uns tempos, o primo do Sr. Vítor Figueiredo, que foi colocado como administrador da Termalistur no início deste mandato, encomendou um plano que julgo que se chama Plano Estratégico do Crescimento Termal ou algo assim do género, e que foi pago a peso de ouro e que tinha 3 conclusões. A primeira conclusão é que tinha de existir uma clara aposta no termalismo de saúde e de bem-estar, tinha que haver uma aposta no turismo cultural e, em terceiro lugar, tinha que haver uma aposta no turismo da natureza. O estudo foi pago, foi feito, foi propalado aos 7 ventos. A verdade é que não se fez nada com o estudo, porque não existiu nenhuma inversão da forma como as termas estão a ser geridas. E é por a gestão das termas não ter tido nenhuma evolução ao longo dos anos que os resultados são aqueles que são conhecidos. Estamos em terceiro lugar, perdemos ecoístas todos os anos, não fazemos aproveitamento nenhum da geotermia, porque ainda não percebemos que quando as coisas evoluem, e de facto eu concordo aqui com o engenheiro Pinheiro quando diz que o termalismo dos anos 50 já não é o 2, eu diria até que o dos anos 90 já não é igual ao 2, e aliás esse estudo também refere isso. Nós temos que nos adaptar. Porque, e há aqui um ponto em que eu... Mas é mais para a vertente do bem-estar? Não, eu já lá chego, porque eu aí estou em desacordo, provavelmente não percebi o que o engenheiro João Pinheiro dizia quando se referia a obras emblemáticas, porque obras emblemáticas destes últimos 4 anos não existem. Aliás, a injustiça seja feita ao Sr. Vítor Figueiredo, porque quando questionado sobre a grande obra que fez, foi a ciclovia. Ora, a ciclovia é perfeitamente inadequada na parte das termas, para o termalismo, para o público que nós temos a fazer termalismo. Porquê? Porque diz-nos também esse dito estudo que são pessoas de idade e, portanto, não vêm para as termas para andar de bicicleta. Procuram um conjunto de ofertas que não existem neste momento no concelho, porque as pessoas permanecem alguns dias nas termas para fazer os tratamentos e não têm com que se ocupar. Não há nenhum circuito cultural, não há nenhum circuito gastronómico, não há nenhum circuito de natureza, não há o desenvolvimento de nenhuma infraestrutura lúdica que permita às pessoas fixarem-se nas termas durante o tempo em que não estão a fazer tratamentos, ou seja, ainda não houve uma visão para as termas que nos permitisse poder combater todos aqueles efeitos que são transversais a todas as termas do país, porque a crise que existe em Chaves é igual à que existe em São Pedro Sul, o fim das comparticipações são iguais nas termas do Cro e são iguais em São Pedro do Sul. Portanto, isto todos seria estes também problemas... por uma nova política de preço, doutor? Eu diria que os preços têm que ser reavaliados. Aliás, nós colocámos isso no nosso programa, porque isso é outra questão que também esta administração da Termalistur não entendeu. O termalismo clássico de saúde não tem nada a ver com o bem-estar. E quem vem à procura de bem-estar está disposto a pagar um preço superior. Portanto, se calhar, justificar-se-á subir, melhorando, obviamente, a qualidade dos tratamentos na parte do bem-estar e, porventura, descer os preços do termalismo de saúde, do termalismo clássico, para que as pessoas voltem a fazer mais tratamentos nas nossas termas, que voltem a permanecer mais tempo nas nossas termas, porque é isso que dá rendimento à indústria hoteleira toda que gravita à volta das termas e é isso que cria os tais postos de trabalho que nós falávamos há pouco. Portanto, é esta falta de visão que tem existido. Vítor Figueiredo, afinal existe ou não um plano estratégico para as termas que a Câmara terá encomendado?
Mas está na gaveta ou não está? Claro que existe, desculpe-me, claro que existe e está todo a ser executado na íntegra. E é claro que quem falou desconhece a realidade das termas e desconhece a realidade de Conceito de São Pedro do Sul. Em relação àquilo que disse o engenheiro João Pinheiro, queria dizer que o Vítor que insiste na indústria. Eu não insisto na indústria. Nós estamos a trabalhar no termalismo e estamos também a trabalhar noutras áreas. Depois, também falou-se que... vai ter que me deixar responder àquilo que... Eu deixo, mas estou a colocar a questão. Também falou não basta dizer que se está a investir no termalismo. As pessoas podem ser donos do terreno e construir as suas indústrias. É claro que não podem. O PDM impede que realmente as pessoas construam as suas indústrias nos seus terrenos. Aliás, o engenheiro Pinheiro parece desconhecer as regras do PDM. Depois, diz que os aquistas que não têm que fazer nas termas. Também não corresponde à realidade. O engenheiro Pinheiro vai lá à noite, não sabe aquilo que se faz durante o dia. Posso dizer que temos equipas que fazem ginástica com os nossos aquistas, de uma forma gratuita. Temos dizer que temos um grupo que faz caminhadas com os nossos aquistas. Posso dizer que temos grupos que fazem passeios com os nossos aquistas. Inclusive, há empresas privadas a levar os nossos aquistas daqui para diversas partes da nossa região também para fazerem passeios. De forma que isso está a ser feito. Há aquistas que estão a usufruir desses circuitos de uma empresa privada, mas também dos nossos próprios serviços, que realmente também levamos os nossos aquistas até à serra e dessa forma estamos a promover a nossa gastronomia e também a nossa serra. Em relação àquilo que disse o doutor Daniel, queria dizer o seguinte, ele gosta muito de falar no primo do Presidente da Câmara, queria dizer que quem colocou o doutor Vítor Leal à frente da Termalistur não fui eu, foi o doutor António Carlos, foi o anterior Presidente da Câmara Municipal. Ele despediu e indenizou, será que o colocou lá? Ao doutor Daniel, se o senhor me deixar falar, o senhor está a ser indelicado e está a interromper-me, eu não o interrompi e agradeço que não me interrompa também. O que eu lhe quero dizer é que o doutor António Carlos colocou o doutor Vítor Leal à frente da Termalistur. Isso é incontestável. Pronto, então ainda bem que diz que sim. Depois, queria lhe dizer que, em relação àquilo que o Xan disse, quero dizer que há efetivamente estudos para as termas de São Pedro do Sul. Esses estudos foram feitos pela Universidade e isso está a ser tudo feito de forma que não venham dizer. Penso que foi a Universidade da Beira Interior, a UBI. Depois, queria lhe dizer também que o doutor Daniel continua a insistir que São Pedro do Sul está em terceiro lugar a nível das termas. Isso é uma falácia, isso é uma mentira que dita tantas vezes, as pessoas podem considerar que seja realidade. Mas ao fim e ao cabo, isso que o doutor Daniel diz acaba por prejudicar diretamente e indiretamente as nossas termas. Eu quero lhe dizer que São Pedro do Sul continua a ser a capital do termalismo a nível nacional com 35% de cota de mercado. Isso é incontestável. Quero lhe dizer também que desde que entramos na Câmara Municipal o número de aquistas aumentou de 30% para 35% da cota de mercado, ou seja, tivemos um aumento de 5% da cota de mercado. E quero lhes dizer também que tivemos um aumento de 8% no que diz respeito à faturação desde que nós estamos no Executivo da Câmara Municipal. E aquilo que o Dr. Daniel diz é uma grande mentira. Nós temos mais de 500 mil tratamentos por ano. 500 mil. Mas com estes aumentos todos, e segundo ouvi dizer, a Câmara teve que injetar dinheiro na Termalistur. Então, é uma situação está a ser mal gerido, não está a dar lucro, é uma situação diferente. E aqui é preciso também voltar agora um bocadinho atrás e explicar às pessoas. É verdade que as termas têm menos gente que tinha há uns anos atrás. É verdade. Mas isto é a nível nacional. Atenção. Isto derivado das políticas que têm sido seguidas pelos nossos governos, independentemente dos partidos que quer que seja, que realmente fizeram os cortes das comparticipações da Segurança Social, fizeram os cortes às pessoas, depois também derivado de, efetivamente, as pessoas terem problemas na sua vida em que têm que ajudar os filhos e os netos para poderem sobreviver. A verdade é que isso levou a que realmente tivéssemos menos aquistas. E não podia ter havido aqui a tal ajustamento de preços no balneário para facilitar a vida. Mas ajustamento de preços para quê? Diminuir, mas fazermos para permitir que as pessoas venham. Quando o Dr. Daniel fala no ajustamento de preços, eu quero lembrar que agora aquele que o aconselha no que diz respeito às termas aumentou o preço em 20% no ano 2011. Mas quem? Aumentou
O doutor Daniel sabe a quem é que eu me refiro. Não sei não. Aumentou o doutor Sousa. O doutor Sousa aumentou em 20% em 2011. A única pessoa que agora, os preços irão baixar sim, mas é por efeitos da diminuição da taxa de esforço que cada termalista vai ter com as comparticipações. Eu quero dizer que fiz parte de um grupo de trabalho onde eu estive lá na qualidade de representante da Associação Nacional de Municípios, mas onde também esteve a Associação de Termas de Portugal, onde esteve a Secretaria de Estado de Turismo, a Secretaria de Estado de Economia, as Finanças, e fez parte de um grupo de trabalho que realmente chegámos a conclusões no sentido do Estado poder vir a comparticipar esses mesmos utentes. E chegámos à conclusão que com €500 mil, 500 mil euros, o Estado poderia vir a englobar no Orçamento Geral do Estado essa verba para ajudar as pessoas para terem preços mais baixos. Parece, por aquilo que se vai ouvindo na comunicação social, que poderá entrar no próximo Orçamento Geral do Estado para entrar em vigor em janeiro, essa nota recomendativa que nós fizemos. Que parece, por aquilo que eu na comunicação social, então nessa tal comissão os senhores não têm informação se vai haver ou não? Como se sabe, essa comissão é constituída por diversas pessoas, diversas entidades, mas a palavra final é do Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças é que vai dizer, ao fim e ao cabo, no que diz respeito a esta questão, mas também a outras, aquilo que realmente vai entrar no Orçamento Geral do Estado. Provavelmente as secretarias de Estado dos outros organismos ainda neste momento não saberão, porque estamos em finais de setembro e o Orçamento Geral do Estado provavelmente ainda não estará a ser trabalhado. Que venha tenho esperança, por aquilo que eu vou ouvindo na comunicação social, tenho esperança que sim. Agora queria-lhe dizer também o seguinte, queria-lhe dizer que desde 2010 a 2013, foi quando nós entramos no Executivo da Câmara Municipal, as termas perderam mais de 4 mil utentes. E quero dizer que desde que nós estamos à frente do Executivo, o número de utentes manteve-se. Ou seja, nós conseguimos estabilizar aquilo que vinha a decrescer desde 2010. Decresceu 4.187 utentes e nós agora mantivemos aquilo que vinha de 2013. Pois, mas aquilo que importa é subir agora. Doutor Daniel, acho que queria acrescentar alguma coisa. Quero acrescentar várias coisas. Portanto, em primeiro lugar, temos que falar aqui abertamente sobre o primo do Sr. Vítor Figueiredo. Se foi o Dr. António Carlos que o colocou na Termalistur, foi ele também que o tirou e que o indemnizou quando o tirou. Quem colocou o Dr. Vítor Leal de novo à frente da Termalistur foi o senhor. E quem faz com que ele lá permaneça e irá permanecer, se o senhor viesse a ganhar as eleições, é o senhor também. O que, aliás, é estranho para quem tem uma gestão tão mal conduzida como esta. Agora, quanto aos números, e de uma vez por todas vamos ver se nós nos entendemos. O senhor acabou de nos dar aí dados que não são conhecidos de ninguém. Qual é que é a fonte desses 500 mil tratamentos? Estão publicados em algum sítio? Olha, ou resultam do seu conselheiro para as termas? É o mesmo que o senhor disse, que as termas São Pedro Sul, olha, tenho aqui. O meu está aqui, olha, Direção-Geral de Energia e Geologia. Eu também tenho está aqui, terceiro lugar. Eu também posso mostrar aqui, a Associação das Termas de Portugal, Estatísticas de 2016, que é o mesmo relatório que o senhor tem. Não é não, peço imensa desculpa. É o mesmo relatório que o senhor tem. Permite-me que eu continue a falar. Muito obrigado. Quem tem os dados estatísticos oficiais da procura termal é a Direção-Geral de Energia e Geologia, não é a Associação das Termas, está aqui. E desta Direção-Geral, cujo secretário de Estado, aliás, o acompanhou numa visita há pouco tempo, portanto espero que não faça com o senhor secretário de Estado aquilo que fez com as termas de Monchique, que pôs em causa até a forma como eles faziam a estatística, já por duas vezes, o que é muito deselegante, porque eu tenho muito hábito de falar de quem não está cá para se defender. O Dr. António Carlos não está cá, o senhor Presidente da Câmara de Monchique não está cá, portanto vamos nos centrar em quem aqui está e vamos nos centrar no futuro. Os dados são inequívocos, estamos em terceiro lugar. Estamos em terceiro lugar. E se essa dita crise, e se essa dita falta de comparticipação se tivesse feito sentir de igual forma, se toda a gente tivesse acompanhado os tempos, nós continuávamos em primeiro. O pior é que não o fizemos e, portanto, estamos em terceiro lugar. Porque a crise é como o sol, quando nasce é para todos. Só que aqui, infelizmente, parece que só tivemos tempo de chuva. Como é que vamos aumentar então os números? Gostava só de rebater aqui mais umas coisas, porque me parece também que existem aqui algumas dificuldades em perceber o que é faturação e o que é lucro. Eu não me interessa o que é que a Termalistur fatura. O que me interessa é que ela dá prejuízo. E deu 382 mil euros de prejuízo. Até pode faturar 50 milhões de euros. É mal gerida, dá prejuízo, ponto final. E isso é uma coisa, dar lucro é uma coisa, ter muita faturação é outra coisa completamente diferente. O que é preciso fazer para as termas?
E já agora faço-lhe também uma correção, porque se eu já tinha dúvidas se o senhor tinha lido o tal plano estratégico, neste momento tenho a certeza que não o leu, porque nem sequer sabe a universidade que fez, que foi a Universidade de Aveiro com o professor Carlos Costa. É que convém ler as coisas que nós encomendamos e já agora as outras que existem disponíveis para o mercado. Porque se tivesse lido esse estudo e se tivesse lido todos os estudos que existem sobre termas no país, sabia claramente que uma coisa é termalismo de bem-estar, outra coisa é termalismo clássico. Não pode continuar a misturar estas duas coisas que são diferentes em termos de público-alvo, que são diferentes em termos da qualidade que temos que disponibilizar e que devem ser diferentes em relação ao custo que eles têm que ter. E isso não está a ser feito. Porque qualquer pessoa... a aposta do Dr. Daniel, num ou no outro setor? Nos dois, porque eles complementam-se e nós temos que perceber os dados das outras termas que nos passaram à frente para perceber que o termalismo de bem-estar está a ter procura. E nós, obviamente, que temos de manter o termalismo clássico, porque esse é que nos garante uma maior permanência dos aquistas nas termas, mas não podemos continuar a deitar para baixo do tapete o termalismo de bem-estar, porque essa é uma realidade e vai para Monchique e vai para o CRO e vai para as Caldas de Chaves, que qualquer dia estão em terceiro e nós estamos em quarto. Portanto, nós temos que ter um foco nestas duas realidades em simultâneo, mas criando claramente uma linha entre ambos, porque são coisas distintas e ainda ninguém percebeu isto nesta gestão da Termalistur e nesta Câmara Municipal que tutela a empresa municipal. Eu gostava de contestar aquilo que foi dito. Esta questão eu queria contestar aquilo que diz o Dr. Daniel, e o Dr. Daniel faz uma grande confusão nas coisas. Quando o Dr. Daniel diz que as termas de Monchique estão em primeiro lugar no número de inscrições. Mas nós temos que considerar que uma ida à piscina é considerada uma inscrição. E a verdade é que as termas de Monchique, 99% dos seus clientes têm apenas uma ida à piscina. É preciso considerar isto. Mas nós também temos aqui pacotes de fim de semana que são 2 dias, não é? Deixe-me acabar o raciocínio. Deixe-me acabar o raciocínio. Eu quero dizer que as termas de Monchique, se estivesse em primeiro lugar, como o Sr. Dr. Daniel diz, tem uma faturação de 3% do que é o termalismo a nível nacional. 3%, Dr. Daniel, enquanto que São Pedro Sul tem 36%. Não tem nada a ver, não tem nada. Não, olha, até lhe posso dizer o seguinte: posso lhe dizer que no que diz respeito a bem-estar, as termas de São Pedro Sul, desde que nós. Dr. Daniel, o senhor está a ser mal educado, deixe-me falar. Eu tenho que ser o meu raciocínio. Eu quero dizer que, no que diz respeito ao bem-estar, as termas de São Pedro Sul aumentaram desde 2013 até o momento mais de 50% no que diz respeito a bem-estar. Passámos de 1.729 para 3.506. Agora também quero dizer o seguinte: é que tanto se fala que São Pedro do Sul está em terceiro lugar, que acabamos por estar a denegrir as termas e toda a gente que lá trabalha. E é preciso muito cuidado. É preciso muito cuidado quando se fala em termos. Mas quais erros? Se houver erros de gestão... Mas quais erros? Mas quais são os erros? Não, mas é que eu lhe digo mais. Se o chame disse... Mas vamos lá agora ver uma coisa. Se o chame deixar falar... Uma coisa muito concreta. Estão a dar ou não prejuízo? Os prejuízos são relativos. Estavam de ver. Estão a dar ou não? Então, mas eu vou-lhe explicar. Se me deixar falar, eu vou explicar. Eu só quero saber concretamente. Então ou não prejuízo? Eu vou-lhe dizer o seguinte. As termas de São Pedro Sul, desde 2011 a 2013, deram prejuízo de 920 mil euros. E durante esse período não foi feito qualquer investimento, e mesmo assim ainda teve um investimento negativo, ou seja, houve máquinas que se queimaram, que foi na lavandaria, de 90 mil euros, ou seja, não houve investimento e teve um prejuízo de 920 mil euros. Quando eu digo que as termas de São Pedro Sul deu prejuízo entre 2014 e 2016, estamos a falar em 233 mil euros, mas é preciso considerar que houve um investimento de 617 mil euros. Estamos a falar no revestimento da piscina, estamos a falar em máquinas que foram arranjadas, estamos a falar no parque informático que foi todo remodelado, estamos a falar nas obras estruturais do edifício, estamos a falar em obras do Gerós, de forma que, se realmente deu 233 mil euros, deu em face destes gastos que foram necessários fazer. Agora também é preciso considerar que as termas estão, todos os meses, estamos a pagar 75 mil euros de juros e abatimento de empréstimos. É preciso também considerar isto. Agora, vejam a diferença entre a gestão anterior, de 4 anos, de prejuízo de 920 mil euros, sem haver qualquer tipo de investimento, para agora realmente, em 3 anos, haver um prejuízo de 233 mil euros, mas com um investimento muito superior de 617 mil euros. Muito bem. Eu gostava só de dizer que nós, no termalismo, estamos todos agarrados ao passado. Eu só ouço falar do passado. Mas há uma realidade, e esta é inegável. Este Termalistur dá prejuízo. Ponto final. Se dá prejuízo, está a ser mal gerido. Ponto final. Não há conversas. Os números não são desmentidos por ninguém.
próprio Vítor Figueiredo disse que deu prejuízo. Se deu prejuízo, está a ser mal gerido. Ponto final. Mas vamos olhar para o futuro. Estamos sempre agarrados às 13 anos. É isso que nós queremos. Como é que se vai aumentar? Como é que se vai aumentar a frequência? Voltamos a esta questão, é encarar o termalismo de maneira diferente. Temos que juntar ao termalismo uma série de vertentes, provavelmente, uma série delas que eu já falei. Temos que melhorar o rio, temos que melhorar as margens do rio, temos que criar outras valências nas próprias termas, temos que provavelmente tirar trânsito das termas. Estas coisas têm que ser equacionadas, todas elas em simultâneo. Agora, nós estamos sempre... O único discurso que eu ouço aqui, da parte do Vítor Figueiredo, é os 13 anos e os 4 anos. Os 13 anos e os 4 anos. Eu estou muito interessado é o que vai acontecer de 2017 a 2021. Isso é o que me interessa. Quais são as propostas e qual é o empenhamento e como é que ele vai trazer e empenhar uma coisa muito importante. Empenhar os São Pedrenses na solução. É que até agora parece que os São Pedrenses são parte do problema. Não são. Eles têm que ser chamados à solução. O setor hoteleiro também. Exatamente. Temos que os chamar à solução. Temos que melhorar as condições da hotelaria. Temos que melhorar. O Sr. Vítor Figueiredo diz que isso não interessa nada. Interessa às termas e comprar. Provavelmente qualquer dia também propõe comprar os hotéis. Também se compra os hotéis e está o problema resolvido. Não é assim. Posso? Sim, mas vamos ultrapassar muito a questão do termalismo. Não, precisava de responder àquilo que disse o João Pinheiro. Senão estamos aí nos números e nunca mais saímos desses números. Não, o que é para responder? É claro que é preciso empenhar os sampedrenses. E uma das nossas propostas, aquilo que nós já vamos fazer e iremos fazer provavelmente durante o mês de outubro ou novembro, é chamar todos os médicos que exercem, todos os médicos que são naturais de São Pedro Sul, embora estejam fora daqui, tentar promover as nossas termas através desses mesmos médicos. É claro que a Câmara Municipal não irá comprar hotéis nenhuns, porque a Câmara Municipal não é gestor de hotéis. Isso compete à iniciativa privada. Agora, posso-vos dizer que, mais do que realmente andar a fazer esquiços, como diz o Dr. Daniel, nós neste momento temos projetos aprovados para as termas e posso dizer que ainda esta semana tivemos um projeto aprovado que vai desde a Ponte do Pego em direção ao Rio Voga, vai até ao Gerós, com uma ponte que liga ao Gerós à antiga escola primária, com um circuito pedonal no meio do, encostado às duas margens do rio, com um circuito em madeira também da parte de fora do Carvalhedo e que irá ligar lá acima à linha de caminho de ferro. Estamos a falar num investimento de 600 mil euros, projetos esses que estão aprovados. Posso dizer também neste momento temos um projeto já candidatado para o antigo posto de turismo, ou seja, o projeto foi feito, foi candidatado, tem todas as hipóteses de ser aprovado. Temos projetos em fase final de execução no que diz respeito à recuperação do balneário Rainha Dona Amélia. Temos neste momento projetos para os Gerós, para a requalificação das piscinas, dos balneários e dos vestiários. Então isto não é fazer nada pelas termas? Nós temos neste momento um grande projeto a nível de saneamento. O saneamento é uma realidade, está em execução, é uma obra conjunta à construção de hectares influentes, é uma realidade, está neste momento em execução, assim como também de despoluição e mosteirinho no Sobral. Pronto, isto está a ser feito. Vamos deixar agora essa parte do Daniel, não sei se para terminarmos a questão do termalismo. Para terminar, sim, gostava de dizer que em termos de medidas muito concretas, a primeira medida muito concreta que tem que ser feito e que já percebemos que se porventura o Sr. Vítor Figueiredo ganhar as eleições não é esse que vai fazer, eu vou substituir de imediato a gestão da Termalistur, porque eles são a fonte do problema. Consta dos relatórios todos deles e ao contrário do que o Sr. Vítor Figueiredo disse há pouco, os números não são relativos, os números são absolutos, estão reconhecidos e estão aqui espelhados desde a data em que esta administração da Termalistur entrou. Passaram de um resultado positivo de 140 mil euros para resultados negativos que obrigaram a Câmara a fazer investimentos de 400 mil euros. Quanto ao pagamento do empréstimo, que eu saiba, esse empréstimo não foi contraído em 2013, já vinha de trás e portanto sempre existiu, e se no passado estas termas deram lucro, tem que continuar a dar lucro, o que significa de facto que estão a ser mal geridas, porque as de Monchique e as do CRO dão lucro. Portanto, medidas concretas, substituir... Eu não me rio, isto para mim é um assunto sério, porque nós estamos a atacar e a permitir que a nossa maior fonte de rendimento do Conselho esteja a ser mal gerida e que esteja a pôr em causa os postos de trabalho que são lá criados. Isto não é motivo para nos rirmos. E é uma fonte, uma grande preocupação que eu tenho. E se eu alerto para o problema é porque, infelizmente, o senhor não lê os relatórios e não tem consciência dele, porque se tivesse não dizia o que disse há pouco,
porque se tivesse consciência, provavelmente já tinha demitido esta administração toda e não iria permitir que nós estivéssemos a correr riscos de despedir uma série de pessoas que recebem o salário mínimo e que nem sequer o recebem o ano todo, porque outra das falhas que existe da parte da Câmara Municipal e da administração da Termalistur é que ainda não perceberam que nós temos que criar infraestruturas nas termas que permitam o funcionamento das termas durante todo o ano, não é apenas durante 9 meses. E aquelas propostas que o senhor classifica de ridículas, mas depois a seguir diz que não as leu, portanto continua aí uma grande confusão, como a criação de um centro de congressos, são as boas práticas que são criadas, que são seguidas noutras termas, porque nos permitem ter procura todo o ano. Portanto, isto são medidas concretas. Posso contestar? Mesmo para terminar, o Dr. Daniel parece desconhecer mesmo a realidade das termas de São Pedro Sul. Eu quero dizer, quando nós entramos na Câmara Municipal, aquilo que estava a acontecer aos trabalhadores é que realmente, se não houvesse lucro naquele ano logo a seguir, a verdade é que esses trabalhadores iriam logo todos para a rua. Foi por isso que injetou 400 mil euros. Foi não, a verdade é que os trabalhadores não foram para a rua, as termas estão de boa saúde financeira e as coisas, posso dizer, tenho que me deixar responder. Tá bem, mas estamos a falar e as termas neste momento conseguiram abater 2 milhões de euros de lucro. E posso lhe dizer que as termas vinham com prejuízo. Lucro? Não abateram 2 milhões de euros na dívida que tinham. Depois, quero dizer que se há pessoas que se preocupam com os postos de trabalho das pessoas que trabalham nas termas, sou eu. E foi isso que fez com que realmente nós tivéssemos que injetar o dinheiro para que as pessoas não tivessem ido para a rua em função da gestão que vinha anterior. Quero dizer também que as dívidas só de 2 anos, de 2012 e 2013, salvo erro, foi €500 mil. €500 mil. E o Sr. Doutor vai lá ver, €500 mil. Agora, no que diz respeito à questão do centro de congressos, eu queria perguntar ao Dr. Daniel, o que é para si prioritário? É termos água ao domicílio e saneamento para toda a população que estamos muito longe de ter, ou é o centro de congressos? É que o senhor critica-nos que nós fizemos pouco em 4 anos. O senhor tem um projeto para 12 anos. Então o senhor acha que os nossos 4 anos não é muito superior àquilo que foi feito em anos anteriores? Sabe que o centro de congressos, neste momento, não é comparticipado por ninguém. Terá que ser o município a pagá-lo. O senhor paga um centro de congressos com que dinheiro? O que é que o senhor dá prioridade? Dá prioridade à água e ao saneamento ou dá prioridade ao centro de congressos? Daniel, eu passava a responder ao novo entrevistador deste debate, ao Sr. Vítor Figueiredo, dizendo-lhe que quase que me apetece devolver-lhe a pergunta, porque eu quase que me apetecia perguntar-lhe o que é que o senhor fez para resolver o problema do abastecimento de água nestes últimos 4 anos. Deixe-me só espreitar neste momento pela janela para ver se o carro dos bombeiros está ali pela 6ª ou 8ª vez neste dia a resolver o problema de abastecimento de água neste concelho. Quem não fez nada para resolver este problema de abastecimento de água foi o senhor, porque em vez de andar a gastar dinheiro a requalificar fontes de abastecimento de água, andou a gastá-lo em festas e festivais, nos canários desta vida. Isso foi onde o senhor gastou dinheiro. Ultrapassamos isto. Mas eu precisava de qualquer maneira, não vamos voltar aqui em diálogo. Quanto à questão, porque eu não quero que nenhuma... Mas só a questão do casino, pronto, já foi... Porque não, do Centro de Congressos também podemos falar sobre o casino. Do Centro de Congressos, onde é que veio a questão colocada pelo Sr. Vítor Figueiredo demonstra bem a falta de capacidade para perceber que nós não podemos só ter 2 fontes de financiamento, que parece que o Sr. Vítor Figueiredo resolve os problemas de financiamento das obras ou com fundos comunitários ou com a Câmara. Não consegue conceber, por exemplo, que talvez se consiga arranjar um investidor privado que se decida a fazer um centro de congressos. Pois eu percebo bem essa sua incapacidade, porque fala aqui nos parques industriais durante não sei quanto tempo, e neste debate, como no anterior, como na entrevista que deu, só conseguiu encontrar uma empresa que é a tal Bisilk. Pois durante 4 anos o senhor só encontra uma empresa para pôr no parque empresarial, como é que o senhor há de entender que nós conseguiremos arranjar financiamento privado para fazer o centro de congressos? Pois quem assim pensa não pode dar outro destino ao concelho que não este. Ora bem, não, agora não vamos responder mais, senão não saímos daqui hoje. O turismo tem sido isto mais ou menos como um apêndice do termalismo aqui no concelho, quer dizer, nunca se considerou como um setor com um grande potencial de desenvolvimento. João Pinheiro, que diferenças é que podemos encontrar nas propostas da CDU nesta área concreta do turismo? O turismo tem... Provavelmente há muitos pontos comuns, mas haverá alguma coisa que vos diferencie? Neste momento nós temos macerras que são do melhor que eu conheço. Temos um património belíssimo. Pena estar, na maioria dos casos, super degradado. Temos que arranjar maneira de degradar. Tínhamos um centro da vila, um centro da atual cidade,
com alguma beleza, e que quando dermos conta está completamente desvirtuando. Já vem de longe, é evidente que já vem de longe, mas temos que parar este desvirtuamento do centro da vila. A Rua Direita, há muitos edifícios que estão em ruínas. Nós temos que arranjar um processo de fazer isto. O Sr. Vitório Figueiredo diz que eu não ouço. Eu ouço as pessoas que cá vêm. E ouço as pessoas a falar no café. E ouço-os a dizer mal. E ouço turistas a dizer mal. Não ouço a dizer bem. É que eu só ouço o que quero. Eu ouço pessoas dizerem que é uma miséria passarem, por exemplo, na Rua Direita. Que é confrangedor. São as pessoas que, por exemplo, fazem, e que a Câmara tenha promovido, eu apoio muito bem, alguns eventos desportivos como no pavilhão, e vêm familiares atrás. Tudo muito bem. Mas depois passam na Rua Direita, a um domingo de manhã, e ficam desiludidas. E ficam desiludidas com as indicações, e ficam desiludidas com o estado de conservação dos edifícios, e ficam desiludidas com o centro da cidade. É que pomposamente chamamos centro histórico. Mas é que pomposamente. Porque daqui dos históricos já começa a ter muito pouco. Já se cometeram crimes nas Moitinhas, não vou aqui, voltamos ao mesmo, não vou discutir o passado, já se cometeram crimes, mas temos que os parar. Em termos da Serra, o que é que... Em termos da Serra não há nada. Em termos da Serra não há. É muito bonito, eu levo os aquistas às termas, e quero das termas à Serra, quero divulgar a gastronomia. E pergunta, então e onde é que vou almoçar? Eu estou numa aldeia aí da nossa região. Mas aí o que é que pode fazer? Onde é que vou almoçar? O que é que pode fazer a autarquia aí? Tem que incentivar os privados. Voltamos ao mesmo, que parece que a solução está toda na Câmara. Não, nós temos é que procurar soluções junto dos privados para os ter lá. Agora, eu não posso pedir a um privado que invista num restaurante em Manhoso, por exemplo, se depois não há lá gente. Não posso pedir. Agora, se eu der algumas garantias de que os aquistas que estão nas termas vão circular pelo concelho e vão estar lá à hora do almoço e à hora de jantar ou à meia-tarde para lancharem, provavelmente consigo convencer alguém a investir devagarinho. Há exemplos no vizinho concelho de Arouca. Há restaurantes em aldeias que só têm 4 casas, mas não são um restaurantezinho. É um muito bom restaurante. Portanto, é disto que estamos a falar. E ele é privado, mas sabe que as pessoas vão lá. Ora, eu andei a correr de Manhoso, eu estava há tempos em Manhoso, e ainda domingo lá estive, e se passar alguém me perguntar onde é que vou almoçar daqui, e eu começo a ver qual é o sítio mais perto para os mandar almoçar. E é complicado. Provavelmente o sítio mais perto tens de mandar para o concelho de Arouca, que é mau. Do ponto de vista turístico de São Pedro do Sul, é mau. E isto passa-se em Sul e passa-se em Figueiredo de Alba. Eu estou em Figueiredo de Alba e onde é que mando almoçar um turista? Quais são os restaurantes que há em Figueiredo de Alba? Ou em Pinho Deus dos Milagres. Não vão almoçar lá nenhum, tenho que os mandar ou para o concelho vizinho ou mandar para a sede do concelho. Sede do concelho, que às vezes ao domingo a restauração, grande parte dela, alguma dela até fecha. Portanto, começa a haver, até na sede do concelho, dificuldades. Dr. Daniel, as suas propostas nesta área do turismo passa certamente também pela Serra, não é? Mas passa também, mas passa essencialmente por marcar desde logo uma diferença em relação às propostas do Sr. Vítor Figueiredo, que mais uma vez parece, devido à falta de estratégia que já manifestou, parece querer começar a desenvolver o plano de turismo pelo telhado. E digo começar pelo telhado porque a grande ideia do plano, do programa turístico para o concelho do seu programa, porque eu li-o e não achei nada ridículo, pronto, critico, mas não acho ridículo, ao contrário do que foi qualificado o meu, mas passa por criar um posto de turismo, pode criar 20. Enquanto não houver uma estratégia para o turismo, pode criar 20 postos de turismo, que aquilo que vai acontecer ao posto de turismo que quer fazer é o mesmo que está a acontecer neste momento na loja que finalmente foi aberta na Rua Direita depois da loja ter estado fechada durante muito tempo. É que tem lá 2 funcionários que não fazem nada porque as pessoas não vão lá, pura e simplesmente. E quando se lá vai, tem-se meia dúzia de indicações dos percursos pedestres que o concelho tem e nada mais. Aquilo que tem que ser feito é
criar um verdadeiro programa para desenvolver o turismo em São Pedro Sul. Um turismo que passe pelas termas e pela montanha. E é por isso que nós, plagiando a obra dessa de Queiroz, quisemos chamar a esse programa A Cidade e as Serras. Portanto, nós temos que, de facto, criar como base de partida do nosso turismo as termas, mas conseguir criar várias infraestruturas no nosso concelho para que os turistas tenham onde ir, tenham onde se informar, tenham onde se comer, tenham onde ser apoiados. E por isso é que nós defendemos, nesta lógica integrada, neste programa integrado, defendemos a criação de um centro de interpretação de São Macário, que é uma das zonas mais fantásticas que nós temos do nosso concelho em termos gastronómicos, em termos paisagísticos, e criar uma base que permita aos turistas que lá vão poderem ser informados sobre o que é que têm para fazer no nosso concelho. Mas depois temos que aproveitar, por exemplo, toda a bacia criada pela barragem de Ribeiradinho e Valadares, que não tem nenhuma infraestrutura desenvolvida pela Câmara, para que depois possam vir então os privados. Porque se estas infraestruturas não forem feitas, não há investidor privado nenhum que faça as coisas. E era por isso que eu outro dia dizia que aquele asfaltamento que foi feito na variante do Candal por este Executivo vai ter apenas por efeito levar as pessoas de São Pedro para o turismo da Aroca, porque eles têm esse investimento feito na Serra, têm infraestruturas, têm circuitos integrados e conseguiram com isso levar turistas não só de São Pedro, que agora ficam com a vida facilitada com o asfaltamento da variante, mas também de Aveiro, mas também do Porto, mas também de todas as grandes cidades e vilas à volta da Aroca. Portanto, isto só para lhe dar um exemplo, que com a criação de algumas infraestruturas nós conseguimos desenvolver o turismo. Agora, o turismo não é só criar circuitos que não estão criados, não há nenhum circuito cultural, não há circuito nenhum gastronómico. Por exemplo, porque é que não se aposta verdadeiramente na prática desportiva? Mas na prática desportiva, que como nós sabemos, está sujeita à moda. O que é que existe neste momento em termos de moda, em termos do desporto? É o ciclismo que se faz em todo lado e que leva milhares de pessoas todos os fins de semana a todos os pontos do país. E aqui não se faz nada, não organizamos nada. Passa aqui uma volta ou outra, mas eu estou a falar daquelas provas que começam e acabam aqui. Temos que apostar nessa parte, temos que apostar no desporto motorizado. Temos muitos praticantes de desporto motorizado em São Pedro Sul e não existe nenhuma prova de desporto motorizado aqui, ao contrário do que acontece em Vozela, ao contrário do que acontece em Oliveira de Frades. E depois, o turismo é também nós conseguirmos inovar. E por isso é que nós queremos relançar o comércio tradicional em São Pedro Sul, fechando a Rua Direita, criando âncoras através de serviços municipais na Rua Direita, para que a Rua Direita não seja aquele espetáculo deprimente que é hoje, que é ver lojas que já foram o centro, que já foram o pulsar da nossa vida comercial e que estão neste momento abandonadas e que estão totalmente encerradas. E queremos também criar um mercado municipal que pode ter uma grande vocação turística também, e vamos com isso permitir que todos os nossos pequenos produtores das nossas aldeias tenham onde escoar os seus produtos. Hoje ainda faz sentido falar no mercado municipal, doutor? Faz, é evidente que sim. Nós temos muitos produtores por todo o concelho de enchidos, de produtos biológicos que são muitas das vezes só vendidos fora do nosso concelho, porque nós não temos nenhuma estrutura onde eles possam fazer essa venda. E se nós não fizermos rapidamente este mercado municipal, eles vão acabar por abandonar as produções, porque não têm capacidade para fazer esta comercialização fora do concelho. Vítor Figueiredo, nós estamos afinal a trabalhar para o turismo da Aroca e não conseguimos fixá-lo aqui, ou como é que é? Claro que não. Primeiro queria, em relação àquilo que disse o engenheiro Pinheiro, queria dizer, concordo com ele no que diz respeito à questão das moitinhas, da Rua Direita, de haver lá casas que estão completamente, e o centro está completamente desvirtuado. Tem razão no que diz respeito a isso. Mas também lhe queria dizer que nós já, nós não pretendemos fazer, nós já fizemos. Nós criámos uma PARU aqui para a região central aqui da nossa cidade, com uma linha que leva até às termas, onde realmente as pessoas que queiram fazer a remodelação das suas habitações, das suas casas, podem ter redução de IVA, de 6 para 23%, redução de isenção de IMI durante cerca de 10 anos, isenção de IMT, isenção de licenças camarárias. Isto já foi divulgado. Agora, não pode ser a Câmara Municipal a ir junto de qualquer proprietário e fazer-lhe as obras por ele. Tem que ser realmente os proprietários. Mas não devia os proprietários para os incentivar? Já se falou com alguns deles, sim, mas já se falou com muitos deles. Agora a situação é assim, não compete. Que esteja a trabalhar nesse claro que sentido. Sim, o nosso gabinete de obras particulares já comunicou isto e vai comunicando isto. Agora, não podemos ser nós a substituirmos aos proprietários e fazermos nós as obras. Agora, já não concordo com o engenheiro Pinheiro quando ele diz que se vai à Serra quer almoçar e que não tem nenhum sítio para almoçar. É claro que o engenheiro Pinheiro não conhece a Serra e não conhece as localidades, mais uma vez. Eu posso lhe dizer, quem manhou-se na Barreira,
que é no centro de Manhoce, existe um restaurante de boa qualidade. Posso dizer que em Rio de Mel existe um café-restaurante que serve refeições de grande qualidade. Em Covas do Monte existe um restaurante, na Pena existe um restaurante, em Macieira existe um restaurante, assim como no Fujaco, assim como em Figueiredo de Alva, ou seja, existem restaurantes nestas localidades todas. No que diz respeito. Em relação a Manhoce, é esquisito. Eu estive lá no domingo, quis almoçar, perguntei aos de Manhoce e ninguém me Pois é, então é um restaurante só é conhecido pela Câmara Municipal. O engenheiro Pinheiro não conhece Manhoce, as pessoas de Manhoce provavelmente com que anda, provavelmente não serão as Não, mas claro que toda a gente conhece que na Barreira em Manhoce que existe um restaurante de qualidade. Chega lá e não encontra ninguém, um turista. Ele não encontra ninguém porque não pergunta às pessoas se calhar certas. Então, será que à hora da missa, à entrada da missa, as pessoas não são certas de Manhoce? Engenheiro Pinheiro, pergunta quem quiser de Manhoce, que toda a gente tem Manhoce. Sabe dizer que na Barreira que existe um restaurante. No que diz respeito àquilo que disse o Dr. Daniel. Também existem restaurantes que ao domingo estão fechados, por exemplo. Está bem, mas isso... Mas por acaso o restaurante da Barreira em Manhoce até está aberto ao domingo. Ao domingo São Pedro não tem restaurantes abertos. No que diz respeito àquilo que disse o Dr. Daniel, e quando falou na questão de centro de congressos e poderem ser particulares a fazer aquilo, eu espero que o Dr. Daniel não queira fazer o mesmo que quis fazer o Dr. António Carlos com a questão da venda das termas a privados. Falou-se na altura ao Figo, na CLN, nos chineses. Espero que realmente o Dr. Daniel não queira fazer o mesmo que quis fazer o Dr. António Carlos. No que diz respeito a festas e festivais, o Dr. Daniel tem dito muita mentira, tem dito que se gastou na festa da TVI 50 mil euros, é mentira, tem dito que se gastou na festa da Água 100 mil euros, é mentira. O senhor referiu aí agora a festa do Canário, o senhor não queira misturar festas partidárias com festas da... Podemos saber quanto é que a Câmara gastou em algumas dessas festas? Olha, posso dizer que na festa da TVI foi certamente valores muito inferiores a 10 mil euros. Números? Valores muito inferiores a 10 mil euros. 10 mil euros? 10 mil euros, muito inferiores. 2.000, e é preciso ver que estamos a promover todo o nosso concelho e as nossas termas. Ou seja, é um investimento muito baixo. Tem havido retorno? Claro que tem havido retorno. Então como é que o senhor consegue manter a quantidade de pessoas que nós estamos a conseguir manter nas nossas termas? Nós temos que fazer qualquer coisa para que realmente os nossos... Afinal, estamos a baixar nas termas ou estamos a manter? Nós estamos a manter. Baixou desde 2010 a 2013 e nós desde 2013 conseguimos manter o número de aquistas. Com estes eventos todos interessava era subir e pelos vistos não funciona. Pois é, mas quando for o senhor a pagar os tratamentos a eles, aí nessa altura conseguirá subir certamente. Agora, ainda continuando, queria dizer em relação ao Dr. Daniel, que falou também na questão da água, posso dizer que quando chegámos à Câmara Municipal tínhamos uma taxa de cobertura de 51%. Com as obras que já fizemos e que estamos neste momento em discussão, a taxa irá passar a curto prazo para 80%, ou seja, teremos um aumento de 30%. No que diz respeito à questão do saneamento, tínhamos uma taxa de cobertura de 32%, era a segunda pior de todo o distrito. Posso lhe dizer que com as obras que andamos neste momento em discussão vai passar para 61%, o que significa que iremos ter um aumento de 30%, ou seja, em 4 anos são aumentos significativos. Depois queria dizer, se quiser já respondo sobre isso. Depois queria dizer também o seguinte, que no que diz respeito à questão do Dr. Daniel, contestou a questão da Estrada do Candal. A Estrada do Candal era uma estrada que já se falava no plano rodoviário desde 1945, há 70 anos que se andava a falar nessa estrada. E posso lhe dizer que, ao contrário daquilo que o senhor diz, a Estrada do Candal não é uma estrada que vai levar os aquistas de São Pedro Sul para o Candal. Até traz as pessoas, os turistas para o Candal não, para a Aroca. Até traz os turistas da Aroca para São Pedro Sul. Prova disso é que recentemente, e até o engenheiro João Pinheiro percebeu-se isso que ouviu passar recentemente nas termas, a prova disso é que trouxe 300 estrangeiros para dormirem nas nossas termas, porque a Aroca não tem camas para as pessoas dormirem, Sr. Doutor. E a verdade é que, conforme pode levar turistas para a Aroca, também traz certamente turistas da Aroca para São Pedro Sul, porque em São Pedro Sul é onde está a maior quantidade de camas que se possam oferecer para efeitos de turismo. Falou na questão do mercado municipal. A questão do mercado municipal é uma questão que nós também temos na nossa agenda, embora não será um edifício que tenha que ser construído de raiz e só para mercado municipal, terá que ser um espaço polivalente, porque não se justifica que tenhamos um mercado municipal todos os dias a funcionar, até porque são os próprios vendedores desse mercado municipal que dizem que não querem lá estar todo dia, querem estar de 8 em 8 dias e para eles é o suficiente, de forma que terá sempre de ser sempre um espaço polivalente.
Muito bem, já que se falou na estrada do Candal, eu queria aqui colocar a questão da rede viária. João Pinheiro, o que é que a CDU tem aí de novo para além daquelas estradas e daqueles pavimentos? A rede viária, provavelmente, São Pedro Sul está numa situação muito complicada, porque estamos tamponados, por assim dizer. Mas já sugiro esta do Candal, porque eu passo no Candal, essa variante ao Candal está aberta pelo menos há 2 anos. É engraçado que acabe a 2 meses das eleições. Tem uma certa piada. Pode não ter mal nenhum, se foi uma coincidência, mas acaba há 2 meses das eleições. É giro. Porque no dia 5 de julho, passei lá e ela não estava alcatroada. Mas depois foi alcatroada. Portanto, estamos muito perto. Aproximam-se as eleições e aproximam-se as promessas. Vamos a outras. Bom, nós temos a ligação a Viseu. A ligação a Viseu é muito problemática. E eu percebo que ela seja problemática, mas tem que se resolver. Tem que haver empenho do município e tem que dialogar com o município de Viseu, com o município vizinho de Viseu. A Estrada Nacional 16 daqui a Viseu é a mesma quase há 50 anos. Tirando um pequeno desvio que foi feito em Moselos, ela é exatamente igual. Quando eu ia para Viseu, ela é exatamente igual. Não há nenhuma mudança. E em muitos locais deixou de ser uma estrada nacional, passou a ser um arruamento das várias aldeias que atravessa. A ligação São Pedro-Termas é aquela que toda a gente conhece. Difícil, sem segurança para os peões, etc. Podemos melhorar a segurança para os peões, podemos fazer passeios, podemos torná-la mais bonita. Agora, não fazemos dela, não chamamos a isso uma rede alternativa ou uma rede ou qualificação de coisa nenhuma, porque aquilo é quase impossível. Ela precisava de uma via nova. Via nova que a CDU propunha há 38 anos, que sairia a meia encosta. Hoje, provavelmente, ela é difícil de fazer, porque, entretanto, surgiram construções, surgiram arruamentos, e está complicada de fazer. Agora, requalificar aquilo é difícil. Temos que negociar a ligação. Nós temos meia dúzia de quilómetros difíceis entre Termas e Vozela. Não são mais de meia dúzia, 3, 4 quilómetros difíceis de ligação. Porque é que não é possível negociar com Vozela essa ligação? Que beneficia tanto Vozela como beneficia São Pedro Sul. Vozela terá provavelmente todo o interesse em que os turistas das termas possam também ir a Vozela. Não percebo porque é que há 30 anos, 40 anos que não se mexe neste troço. São 4 km, não devem ser mais. Eu devo estar a exagerar, provavelmente devo estar. E há outras ligações. A ligação para Castro Daire foi agora, meteu-se piso novo. Mas piso novo não é fazer nada do outro mundo. Para além de que eu, por acaso, depois de meter o piso novo, eu gostava de um dia, com os candidatos todos, poder lá ir mesmo depois das eleições. Acho que em alguns sítios, na minha modesta opinião, a marcação horizontal está mal feita. Tem sítios onde devia estar, traço contínuo não está, mas isso é um problema técnico que é facilmente resolúvel. Agora, estas ligações todas nós estamos tamponados, temos que as melhorar para podermos instalar. Se o Vítor quer instalar um parque logístico na Pedreira, como é que um parque logístico exige normalmente grandes transportes? Como é que se faz? Como é que sai daqui? Para onde é que vai? Que acessos tem? Não tem acesso a lado nenhum. Chega ali a Arcozelo e começa um martírio até Viseu. Eu não estou a imaginar os grandes caminhões dos parques logísticos a quererem estar interessados em fazer isto. Está mal localizado. Ou renegociamos a ligação São Pedro-Viseu. Com pressão, é evidente que São Pedro não tem a capacidade de fazer a ligação São Pedro-Viseu. Não tem, só tem 4 km ou 5 km, é questão de conselho. O resto ou é Vozela ou é Viseu. Viseu não tem manifestado grande interesse. Não sei, porque não estou lá, não sei que diálogos têm havido e que protocolos têm sido possível estabelecer com o Viseu de modo a reestruturarmos esta via. Ou fazê-la por outro lado qualquer. Porque podemos pensar em sítios mais curtos. Eu lembro que eu estudei em Mangualde e a ligação Mangualde-Viseu eram 21 km, pela antiga Nacional 16. Neste momento são 8. São 8 km. Mangualde,
tem uma ligação a Viseu de pouco tempo, rapidíssima. Nós não, nós continuamos a estar cada vez estamos mais distantes, porque o passar em ruas de localidades torna o trajeto mais distante. Aquilo que se fazia antigamente em 20 minutos, hoje, com alguma sorte, faz em 40. E é preciso, e mesmo às vezes para fazer em 40, provavelmente já vamos a exceder os limites de velocidade. Esta ligação é fundamental. Nós estamos tamponados e temos que resolver este problema da rede viária. Dr. Daniel, possivelmente na rede viária estamos nas mesmas 3 vias, não? Sim, mas eu tenho ainda aqui uma série de questões que não me pronunciei sobre elas de há pouco. Ia tentar fazê-lo num instante porque acho que é importante. Sim, vou fazê-lo rapidamente e de forma telegráfica. Quanto à parte dos restaurantes, eu conheço-os todos. É a vantagem de andar muito no Conselho, não só em altura de eleições. Agora, nenhum deles abriu nos últimos 4 anos. E é até pena que o exemplo que foi escolhido pelo Sr. Vítor Figueiredo, que foi o exemplo de Manhoso, para tentar demonstrar que o engenheiro João Pinheiro não conhecia, é pena, por exemplo, que a Câmara Municipal não esteja a dar todo o apoio que existe a um casal que quer investir em Manhoso neste momento para conseguir licenciar um café e que não esteja a ser minimamente apoiado para que o possa fazer. E que é uma família com muitas dificuldades. Depois ouviu falar aqui numa coisa que eu tenho dúvidas até que o senhor saiba o que é. O senhor sabe o que é uma PARU, verdadeiramente? Sei. O que é? O que é uma PARU? Sim, o que é uma PARU? Então, mas o senhor agora é que me está a entrevistar a mim? Estou, porque já percebi que o senhor não sabe o que há. Ah, não? Não, o plano de ação de regeneração urbana. não sei o que é PARU. Não sabe. O senhor vai me ensinar o que é PARU? Acabei de lhe ensinar o que é. Acabou de me ensinar. O senhor ainda não disse nada, como é que o senhor me ensinou? O plano de ação de regeneração urbana, cuja sigla o senhor tinha aí num documento que alguém lhe preparou, é a prova provada que este executivo é feito de anúncios e de comunicação, no Facebook, nos jornais e por todo lado. Porque o senhor repetiu aqui várias vezes, justiça lhe seja feita, porque o senhor de facto tem vindo ao longo das entrevistas e debates que tem feito a confessar todas as falhas do seu executivo e acabou de fazer agora. O senhor está à espera que as pessoas necessitadas do nosso Conselho, muitas delas mal sabem ler, mal sabem escrever, que têm enormes dificuldades de se deslocar porque têm reformas de 200 ou 300 euros, saibam o que é uma PARU? Está à espera que estas pessoas lhe entrem pela Câmara dentro e digam: eu quero reabilitar a minha casa ao abrigo da PARU? Isto é a prova que não nos basta criar as coisas, nós é que temos que ir ao terreno, é que temos de ir, em vez de andarmos só preocupados em ser reeleitos, é ver as dificuldades que as pessoas têm e mandar os técnicos da Câmara dizendo-lhes que existe não uma PARU que ninguém sabe o que é, mas que existe um plano que até pode ajudar as pessoas a requalificarem as casas. Quantas casas é que foram requalificadas ao abrigo da PARU? Nenhuma. É evidente que não foi. Então eu vou explicar ao Dr. Daniel o que é PARU. Não, calma, que eu vou explicar o que é PARU. Que eu ainda não acabei. Tenha calma que já respondo. Tenha calma que eu já acabo. Lançou-me aí há pouco uma questão se eu queria fazer o mesmo que o Dr. António Carlos. Eu de facto tenho uma fixação pelos 13 anos e pelo Dr. António Carlos que eu não consigo entender. O Dr. António Carlos não tem funções executivas na Câmara que nós vamos ganhar no dia 1. Vai estar na Assembleia Municipal. Portanto, mas querendo responder, porque eu sei que o senhor é hábil a tentar lançar a confusão, não, eu não quero de maneira alguma privatizar as termas de São Pedro Sul. Portanto, espero com isto ter respondido à sua questão. Fico satisfeito por isso. Já o devia saber, já lhe tinha dito há muitos anos e eu não sou de mudar de opinião. Quero lhe perguntar também como é que o senhor se arroga aqui a dizer que teve um retorno muito grande das festas. Como é que o senhor mede o retorno das festas? Fez algum inquérito? Reuniu com algum hoteleiro a perguntar se ele aumentou o número de dormidas ou acha que sim? O senhor acabou de inaugurar em plena campanha eleitoral o asfaltamento da variante do Candal. Já tem algum estudo para lhe dizer quantas pessoas é que usam isto e para que fins? Isto é um achismo. Penso que o senhor não tem dados objetivos para afirmar a maior parte das coisas que afirma. E isto para mim é que é problemático. E quanto ao mercado municipal, justiça seja feita. Eu já percebi que o senhor não ouviu de facto nem a apresentação do meu programa, nem o leu. Porque onde é que está escrito que nós queremos fazer algo de raiz? Não queremos. Nós queremos aproveitar edifícios que existem no dito centro histórico que o senhor há pouco confessou que está ao abandono e queremos requalificar um desses edifícios, adquirindo-o a um privado, onde funcionava a antiga empresa Guedes, e fazer aí o mercado municipal, que funcionará de acordo com as regras que os futuros interessados assim queiram. Porque nós aí gostamos de reunir com as pessoas e gostamos de perceber as necessidades deles. A questão da rede viária. Quanto à parte da rede viária, pois eu aí subscrevi e acompanho as declarações do engenheiro João Pinheiro. Portanto, de facto, a maior parte das obras das estradas
com exceção daquelas que foram adjudicadas por ajuste direto à empresa do tio do vice-presidente da Câmara, pois não estão feitas. Estão todas por acabar para tentar comprar votos à última da hora. A estrada de Pinho é uma vergonha, tem lá meia dúzia de curvas cortadas, não está feita, fizeram 400 ou 500 metros entre o Pindelo e Sobral. Portanto, de facto, ainda se pensa que se conseguem enganar as pessoas com estas obras de última hora, mas não conseguem. Portanto, o que de facto tem que ser feito em termos de obras são aquelas que não dão para fazer por ajuste direto, que é um problema, porque aí temos que fazer concursos públicos e temos que ter peso e temos que ter conhecimento e temos que apostar na intermunicipalidade para conseguir fazer as grandes obras que nos podem permitir desenvolver o nosso concelho, que é a requalificação da estrada São Pedro Sul Viseu, que é a requalificação da estrada das Termas para Vozela. Essas é que têm que ser feitas, só que essas é um problema, porque temos que nos unir aos concelhos de lado, temos que saber dialogar, temos que respeitar os concelhos de lado e conseguir criar uma plataforma comum de entendimento para conseguirmos levar a nossa avante. Estas pequeninas dos ajustes diretos é fácil, vão-se fazendo. Vitor Figueiredo. Muito bem. Eu vou precisar de algum tempo para poder responder às questões que foram postas. Pronto, então muito rapidamente, e respondendo ao Engenheiro Pinheiro, em relação ao Engenheiro Pinheiro, queria dizer o seguinte, que a estrada do Candal só foi alcatroada agora, não teve nada a ver com as eleições, teve a ver com fundos disponíveis. O senhor, enquanto gestor de uma escola, sabe o que são os fundos disponíveis e sabe que, não tendo fundos disponíveis, não pode adquirir seja o que for. É isso que se passou com a estrada do Candal, senhor Engenheiro. Depois, queria dizer também o seguinte, e esta diretamente para o Engenheiro Pinheiro e para o Dr. Daniel. No que diz respeito à Estrada Nacional 16, já tenho aqui uma proposta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Viseu e a Câmara Municipal de Vozela, que só não foi assinada porque o Sr. Presidente da Câmara de Vozela não a quis assinar antes das eleições, porque está aqui tudo tintim por tintim, quais são as... Claro que ainda não há protocolo, mas este protocolo foi elaborado até pela Câmara Municipal de Viseu, que era para ser assinado no início de setembro e que o Sr. Presidente da Câmara de Vozela não quis para já assiná-lo. Muito gerais, o que é que diz o protocolo? Aqui em linhas muito gerais diz que os 3 municípios estão de acordo com a elaboração de projetos no que diz respeito à extensão da estrada desde São Pedro Sul até Viseu, comprometendo-se cada uma destas autarquias a pagar esses mesmos projetos em função da quantidade de quilómetros que irão usufruir e que na altura até queriam que fosse a Câmara Municipal de São Pedro do Sul a liderar este processo, porque foi o Sr. Presidente da Câmara de São Pedro do Sul que teve esta ideia, logo seguida pelo Dr. Almeida Henriques, diga-se de passagem, e que em função disso nós propusemos que não fosse a Câmara de São Pedro do Sul a liderar o processo, porque isso envolve fundos disponíveis, envolve tenho que me deixar falar, porque em face disto, nós propusemos que fosse realmente a Câmara de Viseu a liderar o processo, porque escusamos estar nós a queimar o nosso próprio dinheiro. Depois, ainda queria dizer o seguinte, a questão do Parque Logístico da Pedreira, é claro que o Parque Logístico da Pedreira só tem fundamento, só tem interesse se conseguirmos também avançar com esta Estrada Nacional 16, que faz parte do nosso programa de intenções. É claro que sim, as coisas têm que jogar todas num bolo, têm que se conjugar todas, nada a opor sobre isso. Aquilo que o Dr. Daniel disse sobre os restaurantes, disse que nenhum dos restaurantes abriu nos últimos 4 anos, é mentira, porque todos estes restaurantes que eu falei estão todos abertos, todos sem exceção, o Fujaco, Macieira, Pena, Covas do Monte, Manhoce, Rio de Mel, Figueiras de Alva, todos eles existem. Pois, mas não abriram nos 4 anos. Mas não interessa, todos eles existem, e ao contrário daquilo que eu dizia. 4 anos, foi isso que eu disse. Soutor, o senhor estava a interromper, seja bem educado e deixe-me falar. Deixe-me falar, o senhor já falou, deixe-me seguir o meu raciocínio. Era só isso. Depois, também não é verdade o que diz sobre a questão do apoio a um casal de Manhoce. É claro que não se pode apoiar quem tem a situação ilegal. Nós não podemos ir contra a lei. Ninguém se atravessa hoje em dia quando as pessoas não têm as coisas legais. Como é que se pode apoiar alguém que não quer regularizar as situações? Eu conheço o caso concreto que o senhor está a falar. E o que está em causa são ilegalidades. E nós não podemos pactuar com ilegalidades, seja de quem for. Depois a questão do qual foi o retorno da variante do Candal. Olha, posso lhe dizer que eu sei que o doutor é um bocado avesso às nossas aldeias serranas, até porque o senhor foi daqueles que aprovou a extinção das freguesias e o Candal era uma delas, juntamente com Várzea, Baiões, São Cristóvão de Lafões e Povas do Rio. O senhor realmente foi daqueles que quis que estas freguesias acabassem, foi um dos causadores. De forma que o senhor, quando diz que não diz que é contra a variante de Candal, mas diz que não há retorno nenhum, posso lhe dizer que logo nos primeiros dias
lhe dizer logo que nos primeiros dias em que a variante do Candal foi construída, posso lhe dizer que só nesses dias, e estamos a falar de quase uma semana, tivemos 300 estrangeiros todos os dias a virem dormir a São Pedro Sul. Olha, só esse retorno, só a publicidade que esses estrangeiros vão levar. Da estrada do Candal, não é? Não vieram, é que se eles não tivessem, desculpa, é que se eles não tivessem essa estrada, eles não tinham possibilidades de passar lá, porque como sabe, não podiam vir para São Pedro, porque eles não tinham estrada para vir para cá. Está a perceber? É que não tinham estrada para vir para cá, tinham que ir para a Aroca. Não falo, não diga o que não conhece. Não conhece. É claro que eles não viriam para São Pedro. Esse conhecimento não é exclusivo da Câmara Municipal. É claro que havia um compromisso da nossa parte, teríamos que abrir aquela estrada dentro daquele prazo para que essas pessoas pudessem vir dormir a São Pedro Sul. O senhor não fala do que não conhece. Eu sei porque eu estive envolvido no processo. Eu também leio, eu também conheço. Agora, muito mais grave. Se vocês me deixarem falar, eu acabo de raciocínio. Estamos no final. Não, deixem-me falar. Então, vocês falaram, eu não interrompi. Tem que interromper. Provavelmente tem um tempo de antena. Deixe-me falar. Deixe-me falar, eu ainda não acabei. Foram aqui feitas. É uma entrevista. Foram aqui feitas críticas de ajuste direto ao tio do vice-presidente. Isso é muito grave. Isso é muito grave aquilo que diz. É porque só foi feito um contrato de ajuste direto a este mesmo empreiteiro. Só um, senhor doutor. É muito grave o que diz. Foi tudo concurso público para a sua informação. Tudo. Quero, mostre. É mentira o que está a dizer. Vamos ultrapassar isto. Vamos lá embora. Porque o Sr. Vítor Figueiredo, que tem mais tempo já gasto, a seguir o Dr. Daniel e por último João Pinheiro. Portanto, vamos terminar, porque nós estamos mesmo em cima da hora. João Pinheiro, eu vou postar aqui uma questão que, aliás, está um pouco mais dentro dela, que é a questão da educação e concretamente a requalificação da escola secundária e novos centros escolares em São Pedro Sul, ou novos polos escolares. Como é que a CDU vê este processo? A CDU vê uma falta de diálogo imensa, que é o que costuma haver com a Câmara Municipal. Aliás, assistimos aqui hoje a um debate que prova o que a CDU diz. O Sr. Vítor Figueiredo autoelogia o trabalho da Câmara e não houve ninguém, nem quer saber. Porque se quisesse saber, ouvia a opinião das pessoas. Mas não houve. Tem lá a ideia dele, faz ideias e faz conjecturas e vive num mundo irreal. Portanto, isto não é assim. Quanto à educação, nós tivemos vários problemas, passámos por várias vicissitudes na educação, ou foi feito em determinada altura, partindo de determinados pressupostos, uma carta educativa, verificou-se depois que esses pressupostos deviam ter sido corrigidos antes de avançar as construções que avançaram. Infelizmente elas foram feitas, mais uma vez por falta de diálogo, mais uma vez porque as coisas não são pensadas, e a situação está constrangedora neste momento. Nós temos uma escola secundária a precisar de requalificação, ela já esteve inscrita em parque escolar, tivemos uma senhora que entregou as instalações da escola básica ao património do Estado, que não devia ter entregue, porque não se entrega um edifício ao património do Estado quando ele está a ser utilizado. A Câmara Municipal aproveitou este facto para comprar o terreno, na altura, bem ou mal, isso não estou a discutir. A senhora que o entregou é que devia ter sido desligada, porque não se entrega um edifício que está a ser utilizado. A Câmara Municipal aproveitou e com um negócio muito esquisito, que não sei bem os contornos, sei alguns, mas como não sei tudo, comprou por um preço bastante inferior ao que o património tinha avaliado. Bastante inferior. E depois houve uma série de compromissos que estavam estabelecidos entre a Câmara Municipal e o Ministério da Educação, que porque o terreno passou para o lado da Câmara Municipal, não foram cumpridos. O que acontece hoje é que os alunos da escola básica e até os alunos do primeiro ciclo, em função desse protocolo que tinha sido oral e firmado com o anterior governo não ter sido cumprido, eles estão com um espaço de recreio relativamente pequeno, que é apertado para estarem. A escola secundária precisa de requalificação urgente, nomeadamente a nível do seu pavilhão, das suas infraestruturas. Não era provavelmente os valores que se falou na altura quando a Parque Escolar queria intervir, provavelmente estaremos a falar de monte abaixo,
mas não serão valores que eu também já ouvi falar que estariam disponíveis de algum modo para requalificar a escola secundária. Não chegam, não são suficientes. Ou requalificamos, ou o melhor é estar quietinho e deixar, olha, fazer pressão para que a requalificação seja feita de uma só vez. E não andemos ali por fases a requalificar, porque depois demoras não sei quantos anos, quando requalificamos a segunda parte, já a primeira está estragada. Não vale a pena andarmos nisto. E este diálogo, eu acho que a Câmara não é capaz de fazer, como não é capaz de fazer a educação. Não é capaz. A Câmara tem determinadas competências na educação, mas acha que tem mais. Em relação ao polo escolar, vocês são apologistas de um polo escolar novo? E neste momento, em relação ao polo escolar e à população escolar, a população escolar, para terem uma ideia, desceu de 3.000 alunos para 2.000 e pouco. Isto corresponde em termos de turmas, para terem uma ideia, em termos de turmas, para a população e os candidatos terem uma ideia do que isto é, equivale a 54 turmas. Foi o que o Conselho perdeu. 54 turmas, que fazendo uma média de 35 horas por semana, para cada uma destas turmas, perdeu cerca de 60 professores. Isto é o que é real. O resto é fantasia. Eu posso montar os polos que quiser, onde eu quiser, agora não sei se lá tenho alunos. Bem, Dr. Daniel, em relação à educação, vamos ter que ser muito breves mesmo. Eu tenho que responder aqui uma coisa, porque fui apelidado de mentiroso e tenho que defender a honra, mas porque eu vou pegar no slogan utilizado pelo Sr. Vítor Figueiredo, que é o rigor e a honestidade. Isso eu não foi rigoroso e nem sequer foi honesto ao dizer que existiu apenas um ajuste direto à Montalvia, que é uma empresa que é do tio do Sr. Vice-Presidente da Câmara. Portanto, eu digo-lhe que desde 18 de fevereiro de 2016 a 26 de 4 de 2017, a Montalvia teve 7 ajustes diretos no valor de 125.612 euros e 15 cêntimos. Diga quais são. Digo, sim senhor. Projeto de drenagens em arruamento na freguesia de Pindelo dos Milagres, pavimentação de um troço no lugar de Gestosinho de freguesia de Manhoso, ampliação e remodelação da rede abastecimentar. Espera aí, vai com calma. Estão todos no base.gov, são dados públicos. Mas diga quais são. Vou continuar. Sim. Ligação do Rio de Mela à Estrada Nacional número 2. É a única. Saneamento e abastecimento de água a Fermontelos Figueiredo de Alva. Construção da rede de saneamento e tratamento em Carvalhais e Covelo. Saneamento e abastecimento de água a Rompecilha. Não me diga que não é verdade, porque senão temos aqui um caso muito mais grave. Doutor Daniel, o senhor tem que perceber uma coisa. São dados carregados. O senhor tem... Eu tenho que responder. Não, porque eu ainda não acabei. Está na plataforma ou não está na plataforma? São dados está na plataforma. Então, agora a situação é diferente daquela que o senhor está a dizer. O que o senhor está a dizer é uma coisa completamente diferente daquilo que é a realidade. Nós temos a empresa Montalvia que ganhou diversos concursos públicos. São justos diretos. Desculpe. Quero que eu fale dos concursos Deixe-me falar, caralho. Não deixe-me falar. Isto é falta de educação. Eu vou-lhe falar dos concursos públicos. Deixe-me falar e eu explico-lhe. Essa empresa ganhou diversos concursos públicos. Após ter ganho esses concursos públicos, houve necessidade de contratar determinadas ligações elétricas que na altura os nossos engenheiros tinham-se esquecido de pôr nesse concurso público. É claro que não íamos lá meter outra empresa nessa mesma obra. Não me diga que são trabalhos a mais, é que isto deu 5%, estamos a falar de situações ilegais. Quero ver que acabamos de provável. Não, é provável. A única situação de entrega de administração direta foi a estrada de Rio de Mel, a estrada nacional 2. E as outras estão aqui no base. Não é agora que... Seja rigoroso, seja honesto. Pois está bem. Estamos a falar em pequenas situações em que foi necessidade de regularizar as situações. Estamos a falar de 125 mil euros de ajustes diretos, não são pequenas situações. Não, 125 mil euros. Quanto é que é a estrada de Rio de Mel para a Nacional 2? Quanto é que é? Quanto é que é? Divida. Quanto é que é? Quanto é que é de Rio de Mel para... Mais 5%, mas não se preocupe, porque já me fez mais uma confissão que eu tenciono aproveitar a curto prazo. Há aqui uma coisa que eu tenho que dizer também, é que foi-nos exibido aqui um documento que eu não sei quem o fez, porque não está assinado por ninguém. Portanto, é-nos dito que está aqui um documento que constitui uma base de entendimento com Viseu e Vozela. Não está assinado por ninguém, claro. Ninguém disse que estava então assinado. Então não existe. Está bem, portanto, nós agora já não nos basta ter as dezenas de protocolos que o senhor assinou, ainda temos declarações de intenções de protocolo que depois vão dar origem à preparação de projetos para fazer a obra. Sim. Vão passar 20 anos e não faz nada. 20 anos. Dr. Daniel, é este ritmo.
Em relação à educação, tem alguma coisa acrescentada? Eu subscrevo na íntegra o que o engenheiro Pinheiro acabou aqui de dizer. Pois é evidente que nós, com este decréscimo da população escolar, estarmos a falar em novos polos é criar mais elefantes brancos, e o nosso Conselho já tem alguns, não precisa de mais. O nosso foco é sim em trabalhar no sentido de conseguirmos requalificar a escola secundária. Já assumimos isso publicamente, porque entendemos que é uma necessidade que existe. Portanto, só para fechar os assuntos que foram aqui falados quanto à educação. Vitor Figueiredo, em relação a este polo do Nordeste, é mesmo para avançar? É a vossa ideia de que é necessário? Olha, é que sabe que há uns prometem, há outros que executam. É que isto neste momento foi lançado ontem o concurso público desta mesma escola. Ontem foi lançado o concurso público da escola do Polo Escolar da Zona Nordeste do nosso Concelho. Estamos a falar de um investimento de 400 mil euros. Então vocês já estão pôr em prática o vosso programa de 2000 Não, isto já constava do programa anterior. Aliás, isto é uma candidatura, isto foi uma candidatura que foi efetuada, isto foi uma candidatura que foi efetuada e que temos com participação de 85% para construir este polo escolar, ou para reconstruir este mesmo edifício. Ou seja, vamos receber 85% de fundos comunitários para pormos as nossas crianças da Zona Nordeste todas no mesmo pé, de igualdade em relação às crianças que estão no polo escolar de São Pedro Sul e no polo escolar de Carvalhais. Nós queremos que as nossas crianças tenham todas as mesmas condições de ensino e de estudos. Mas isto revela a ignorância que está em termos de educação. Educação não é edifícios, educação é outra coisa, sabe? Mas isto, quem não está na educação e não percebe nada e manda palpite sobre educação, acha que são os edifícios que resolvem os problemas. Os edifícios não resolvem os problemas da educação, nem colocam a questão da igualdade. Mas isto é infelizmente assim no nosso país. Toda a gente fala tudo e esquecem de falar com quem sabe. A Câmara Municipal de São Pedro Sul não teve, que eu tenha conhecimento, já não sei, a vontade de falar com as escolas que estão no terreno para saber que soluções é que são precisas para termos igualdade de oportunidades de educação. Muito bem, mesmo para terminarem, vou dar 2 minutos a cada um dos senhores. Eu vou colocar uma questão genérica e depois poderão também dizer algumas considerações finais. Se forem eleitos, cada um dos senhores, qual vai ser a vossa primeira preocupação? Começaria de acordo com o sorteio, Dr. Daniel Martins. Ora bem, eu acho que por uma questão de honestidade e tendo nós iniciado esta campanha levantando os problemas do Concelho, temos que os resolver. E os problemas que nós identificamos é a fixação da população jovem, é tentar apoiar todo o comércio tradicional, toda a indústria, todo o turismo que existe e que tem que ser acompanhado numa procura ativa dos empresários que queiram aqui investir, porque só desta forma, só fixando a população e essencialmente a população jovem, que é mais qualificada e que tem saído, é que nós conseguiremos dar a volta ao Concelho. Não podemos continuar a acreditar em medidas eleitorais. Aliás, eu fico muito chocado quando acabo de ouvir neste mesmo debate o anúncio de mais um protocolo que vai buscar os 85% de fundos comunitários. Pena é que ao longo destes 4 anos tenhamos feito obras que poderiam ter sido candidatadas e não foram. Aliás, a única obra que este Executivo foi que o Sr. Vítor Figueiredo confessou que não conseguiu arranjar financiamento para ela porque a quis fazer à pressa, que era para ter algo para mostrar aos champedrenses, que foi a ciclovia, que não a candidatou e podia ter candidatado. E é triste também que não tenha candidatado a Loja do Cidadão, causando com isso um prejuízo de pelo menos 400 mil euros, que será o valor que ela nos vai custar quando nós ganharmos a Câmara e tivermos de a fazer, porque nós honramos as nossas promessas e é um espetáculo quase degradante ter que estar aqui a ouvir as mesmas promessas de há 4 anos que constam do programa do PS liderado pelo Sr. Vítor Figueiredo. As praias fluviais, o mercado municipal, a construção da central de caminhonagem. Portanto, nós saímos deste debate com uma sensação de déjà vu. Déjà vu porque passámos este debate a ouvir falar dos 13 anos e do Dr. António Carlos Figueiredo, e de déjà vu porque passámos este debate a ouvir falar de propostas e mais propaganda e mais comunicação e mais comunicação. E, portanto, nós não estamos aqui para comunicar, estamos aqui com um programa, com um projeto, e é por isso que no dia 1 de outubro vamos certamente ganhar as eleições, porque a população já não se deixa enganar. Isso já foi tempo. Vítor Figueiredo. Antes de mais, queria só dizer que não haverá nenhum prejuízo por causa da Loja Cidadão, porque não é a intenção desta Câmara Municipal estar a financiar qualquer Loja Cidadão, porque isso é competência do Estado, compete ao Estado fazer essas obras.
Dr. Daniel Martins, deixe-me falar. Aliás, o senhor hoje só me interrompeu durante todo o discurso, de forma que não é a nossa intenção estarmos a construir nenhuma loja de cidadão, compete ao Estado, de forma que não haverá nenhum prejuízo para o município. Agora, queria agradecer a oportunidade e queria deixar uma palavra, antes de mais, de agradecimento a todos os sampedrenses que estiveram ao lado do seu Presidente de Câmara a lutar pela nossa terra e a puxar pelo desenvolvimento de São Pedro do Sul e, acima de tudo, a procurar levar o nome de São Pedro do Sul mais e mais além. Foi esta força, este carinho, este acreditar de todos os sampedrenses que permitiu alcançar todas estas conquistas ao longo dos últimos 4 anos, mas acima de tudo que me deu aí a força para continuar. Continuar a procurar resolver os problemas das pessoas, a estar junto delas, a procurar fazer e fazer sempre mais pela nossa terra. Os sampedrenses conhecem-me, sabem que sou um apaixonado por esta terra e quando me meto nas coisas é para fazer, para executar, para fazer acontecer. Por isso, sabem com o que podem contar. Honestidade, rigor, dedicação e, acima de tudo, trabalho. Muito trabalho. É, acima de tudo, com esperança, com orgulho na nossa terra, com mesmo muito orgulho na nossa terra e com uma vontade enorme de fazer de São Pedro do Sul um concelho com uma qualidade de vida ímpar que me candidata a novo mandato. No próximo domingo apelo ao voto a que todos vão votar, pois a grande vitória que se avizinha não será a vitória do Partido Socialista, nem a vitória do Vítor Figueiredo, será certamente a vitória do nosso Conselho de São Pedro do Sul. João Pinheiro. O grande nosso objetivo é, efetivamente, mudar o Conselho e começar por mudar as relações entre o município e as juntas de freguesia, que eu acho que têm sido bastante desprezadas neste Conselho, e ouvir as populações e resolver os problemas que interessam às populações. No PS, o Sr. Vítor Figueiredo transmitiu aqui uma série de preocupações pessoais. Eu não tenho preocupações pessoais para o Conselho, tenho um projeto, mas que envolva as pessoas e que resolva os problemas dos sampedrenses e de todos por igual. Mas isto só se consegue com um diálogo este que nós tentaremos construir, estar o mais perto possível das juntas de freguesia, passar competências para as juntas de freguesia, dar a quem sabe fazer as coisas. Não é a Câmara que sabe fazer tudo. A Câmara não tem que fazer tudo, não pode fazer tudo, não sabe fazer tudo. E há campos muito especializados que têm que ser passados para outras mãos. Desenvolver o movimento associativo, isto para nós também é importante. São as vertentes. As outras foram mais ou menos explicadas, todas as nossas vontades foram mais ou menos explicadas quer durante as entrevistas, quer durante os debates. Eu acho que as nossas ideias são mais ou menos claras. Muito bem, muito obrigado a todos. E termina aqui o debate entre os candidatos à presidência da Câmara Municipal de São Pedro do Sul: Vítor Figueiredo, pelo Partido Socialista, Daniel Martins, PPD, PSD, e João Pinheiro, pela CDU. E para os seus ouvintes, muito boa tarde.